Fala, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, eu sou o Fabrício Bósio, você está muito bem-vindo aqui para acompanhar a gente no Alambrado Alvinegro. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube, ative as notificações para receber o sininho, no Instagram, no TikTok, você que está ouvindo a gente também aqui no Spotify, seja muito bem-vindo. E o Alambrado Alvinegro chega hoje com uma resenha muito legal, porque o cara que está com a gente aqui na mesa, além do Cascão, que daqui a pouco eu vou mostrar, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. O cara que está na mesa me lembra o dia 7 de setembro de 93, a gente vai explicar o motivo dessa data e o motivo de eu lembrar tanto dessa data, porque é um cara que fez parte da minha construção como torcedor do Corinthians. Eu sou jornalista esportivo, mas sou torcedor do Corinthians, muito também por causa do cara que está aqui na mesa com a gente mesmo? hoje. Nem desconfiei que você era torcedor do Corinthians. Eu sou torcedor do Corinthians, Cascão. Abre a câmera aqui, ó. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Mas o importante não é você não, man. O importante aqui é Zé Elias. Pô, Zé, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, pô. Um prazer enorme poder participar de novo, né, do programa, aquela resenha com você. Hoje tem o Cascão, né? Nóis, pô, Zé. Pô, Pelo amor de Corinthians, Deus. Cascão. Conversar vai ser legal aí. Pode falar, Cascão. Você tá com o merchan da Umbongo? Não, mas não precisa falar, não. Por que não? Porque eu sou um cara humilde, assim. Mas, pô, eu fico feliz, e, ó, apesar dele... Em 1994, cara, acho que 94 ou 95, eu também disputei uma Copa da NAP. Ah, meu Deus. Verdade. Pula essa resenha. Eu jogava no Madre Cabrini, eu estudava no colégio Madre Cabrini e jogamos contra o João 23. Chuta quanto foi o jogo? Quanto? 6-1 foi o jogo. Perdemos de 6-1. Eles jogaram com reserva, então. Né? Mas pelo João menos 23 eu ganhava, tenho uma experiência. amassava todo 94, você jogou Copa da NAP, né? Eu joguei em 91, 92 e a de 93 era pra jogar, mas o seu Mário Sérgio não me autorizou. É verdade, né? Porque O seu Mário Sérgio falou, não, você já é profissional, garoto. só faltava essa, né, Zé? Tá de Mas eu sacanagem. pedi pra ele pra jogar. É que nem agora o moleque, o Hendrick, né, que queria, do Palmeiras, que queria jogar o Interclasses. Pô, já são profissionais, não dá, né? Não, eu pedi, eu falei, seu Mário, tem a Copa da NAP, escola e tal. Ele falou, garoto, você é profissional agora, garoto. Falava assim mesmo. Não fode, garoto. Garoto. Ele tá bom então, né? Ô Zé, primeiro, antes da gente contar um pouquinho de história sua, como é que estão as coisas na ESPN, como é que tá esse outro lado seu, você que viveu sempre tão ao lado do jogador sendo entrevistado, do jogador passando ali pelas críticas da imprensa e tal. Como é que é pra você hoje ser o cara que, entre aspas, bate, critica, elogia e tal, enfim, mas que em alguns momentos tem também que dizer, pô, esse cara jogou bem, esse cara jogou mal. Como é que funciona isso pra você? Pra mim, assim, primeiro que eu aprendo todos os dias, né? Eu tive uma convivência de jogador de futebol dos 5 anos de idade, 4 para 5 anos, até 32, quando eu parei de jogar. Dos 32 em diante, eu recomecei minha vida. E esse recomeço você não recomeça sabendo tudo. Eu tive uma facilidade maior, porque convivi com câmeras, com rádio, essas coisas todas. Então você tem uma desenvoltura natural, porque você convive com isso, mas depois, como você dá uma manchete, como você segura uma informação, o diálogo, a forma como você trabalha isso para você poder passar para as pessoas que estão assistindo. Eu vim de uma escola que para mim é a melhor escola que tem para quem está pensando em fazer televisão, né? Eu aconselharia passar uns 5 aninhos no rádio, né? Porque quem faz rádio depois para ir para televisão Você passou é muito na mais Rádio fácil. Globo e na CNN. Fiquei 5 anos na Rádio Globo, né? Então com Oscar Ulisses, Pascoal, o querido PJ que nos deixou no acidente da Chapecoense, Deva também, sabe? Então essa convivência com todas essas pessoas mais experientes e assim, eu sempre fui uma pessoa que curioso, sabe? Aquele, tá bom, tá ruim, o que eu preciso fazer? Melhor aqui, melhor ali. Então eu sempre fui de perguntar e as pessoas sempre foram me orientando. Mas né? seguinte, eu trabalho nos Donos da Bola lá, a gente entrevista, na verdade, muitos convidados são ex-jogadores. Sim. E é fato que não é todo mundo, não é só essa convivência do jogador com a imprensa, isso aí é um pouco de dom também. Não é qualquer um, tem muitos que tem dificuldade, o cara famosão, tal, vai lá na frente da câmera, no microfone, não consegue falar, e você você tem o dom para isso, então isso aí também não é... Eu tive um pouco assim, antes de começar a trabalhar, né, como comentarista, eu queria parar de jogar com 28 anos de idade. Quando eu saí do Santos com 29, em 2005... Campeão brasileiro, Campeão né? brasileiro, eu falei assim, eu vou parar de jogar, tal. E minha esposa falou assim, não, você é muito novo, pô, você vai parar de jogar, depois você vai querer recomeçar, as pessoas vão achar que você é mais velho, mais do que eles já pensam, né? Mas as pessoas esqueciam que eu tinha começado a jogar muito cedo, né?
Aí ela falou, vai se preparando. Eu falei, não, tá bom. Aí eu fui me preparando de 2005 até 2009, que foi o último ano de jogador de futebol. Você parou em que time? Eu parei chama Autak, Cash Point Autak, na Áustria. Então eu fui me preparando. Então fazia assim, poxa, o que eu quero fazer? Empresário? Não vou ser empresário porque os meus valores, princípios como educação que eu recebi não dá para ser empresário, né? Eu não conseguiria, é um meio muito estranho. Não conseguiria dormir nunca na minha vida. Eu prefiro ganhar pouco e dormir do que ganhar muito e não conseguir encontrar o sono para colocar a cabeça no travesseiro. Falei, isso não. Treinador, putz, estou cansado de viajar, concentra, essas coisas. Eu não vi meus filhos crescerem. Agora eu tenho uma nova oportunidade com a minha esposa, novos filhos, tal. Poxa, comentarista. Comentarista é legal. Eu gosto de assistir jogo. Eu gosto bastante de tática, esses desafios táticos. Vamos lá, o que eu posso fazer? Quem te deu a primeira oportunidade? Então, a primeira oportunidade foi em 2006. Com a equipe do Paulo Roberto Morsa na Copa do Mundo de 2006, na Record. Jogando ainda. Eu estava jogando. Na Rádio Record. Na Rádio Record, eu estava jogando ainda. Tanto que quando nós acertamos. Quando nós acertamos, era com Prates, de ser maravilha. Sim. Que era aquele estúdio ali do lado. Bem concentrado do lado. Ali. Isso. O estúdio ficava na frente das carpas, assim, né? Você fazia o estúdio de frente aqui e a carpa ficava do lado esquerdo. Isso. E aí, no meio da competição, no meio da Copa do Mundo, eu recebi uma oferta para jogar em Chipre. Aí eu fui para Chipre. Aí eu falei, opa, gostei, é legal, a oportunidade e tal. Aí comecei a trabalhar, porque assim, eu já fui jogador. Você sentiu o gostinho, né? Eu já fui jogador, então eu sei qual é o tipo de crítica que um jogador vai aceitar. Jogou bem, jogou mal. Porque existem várias formas de você falar que o cara é ruim, que o cara não sabe jogar, ou que o cara teve dificuldades e tal. Então você tem alguns mecanismos que você pode respeitar o jogador. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que por trás de um jogador existe uma família, que aí por trás do jogador existe o homem, o ser humano jogador, entendeu? Que não é fácil. Porra, você trabalha a vida inteira, você vai lá, joga no dia seguinte, tá lá no jornal. Nota, 0, classificação, pereba. Porra. Sabe? Pesado, tem hora que sabe, uma coisa é brincadeira até um certo ponto. Depois, quando você começa a exagerar, isso acaba atrapalhando, porque tem filho que assiste, tem filho que vê, tem mãe que passou um perrengue, porque não é fácil você se tornar jogador de futebol. As pessoas acham que é só chegar e jogar, né? Eles só veem a pinga que toma, os tombos que os caras levaram até chegar, ninguém vê. Hoje mas eu tenho filhos agora, né, que estão pré-vestibular, né, com 15 anos, daqui a pouco começam a fazer vestibular, e já tem aquela preocupação, o que eu vou ser, o que eu não posso, que meu vestibular, isso aí, tem né? isso, tem aquilo. Eu perdi isso, né, não tive esse contato. Mas assim, eu falo para eles o seguinte, você, a cada 3 meses, na sua idade, eu fazia vestibular. Porque tinha peneira no Corinthians a cada 6 meses, 3, 6, você tinha peneira. Virava o ano, eu no profissional ainda, hein? Tinha acabado de jogar o 93. Bom, minha primeira experiência. Você tinha quantos anos, 93? Tinha 93, tinha 16. Aí eu fiz. Esse jogo do Cruzeiro que o Fabrício citou, você tinha 16. Tinha 16. Aí chega no final do ano, eu me apresento, tá lá uma lista. Não é que os caras avisavam, você negociava, porque na época não tinha a Lei Pelé, né, que é essa nova lei. Os caras chegavam e falavam assim, que a lista é esse viaja, esse aqui pode pegar as coisas e ficar treinando separado. E aí ia depender do empresário encontrar alguma coisa e o clube... Isso na base, você está falando isso de júnior? Profissional. Em 93, no final daquele ano. Profissional, final do ano aí era assim. 94 se apresenta também. Se apresenta, faz a primeira semana de treino, quem vai viajar para terminar de fazer a temporada e quem vai embora. Era assim, meu. Mesmo profissional. No júnior nem se fala. No júnior... Mas você chegou a sofrer com isso? Sofria. Você no jogo já foi um falatório danado, moleque de 16 anos, você foi bem no jogo, titular, mesmo assim você sofreu? Mas tinha essa insegurança, não é mais não é como se hoje, né? Hoje o moleque sobe profissional, ele sobe com 4 anos de contrato. Verdade. 3 anos de contrato lá. O meu primeiro contrato de profissional era assim, eu ia pegar o Lerite, era saldo devedor. Era o Matheus ainda, né? Não, era o do Alibe. Era saldo devedor. Por quê? Porque como esse ano de 93, nós ganhamos bastante jogos, então eles descontavam o imposto do bicho no salário. Então vinha lá, saldo devedor, eu não tinha salário. Porque o salário era assim, no júnior, eu ganhava, meu salário era equivalente a uma semana de ônibus,
ou 2 dias de lanche no Teixeirinha, que tinha lá o Teixeirinha com a mini pizza, o suco, Sim. que era caro pra caramba, mas era gostoso. Inclusive tem uma passagem com o Neto sensacional. Vou contar rapidinho, a gente estava lá, a gente descia da sala do Medina. Você molequinho. Moleque, tinha 12 anos, 13 anos de idade. Ah, então ele te coisa assim. viu lá. Ele me viu lá, isso em 90, 91, acho que era 90, 91. O Neto no auge, o Neto voando. Neto no auge. O Neto tinha um carro azul, Saturno chama. Depois você pergunta pra ele. É um carro importado na época e tal. E a gente, pô, molecada, né? O Neto 90 fazendo gol, caramba e tal. Eu chegava lá. Nós chegamos... da molecada. Aí nós descíamos do Medina, que era ali no o departamento de futebol amador, era no mini ginásio ali, do lado ali do campo da fazendinha. Nós descíamos, pegávamos o salário ali, descia, ia ali no Teixeirinha, comia um misto quente, um suco, pô, no dia seguinte já não tinha mais dinheiro. Aí nós chegamos um dia lá, molecada, né, uns 4, 5, e o Neto tava lá. Aí a gente pediu assim. Ele tava comendo. Tava comendo, aí nós pedimos, pô, tal. Aí eles falaram assim, garotada, vocês são da onde, garotada? Eu falei, do Amadora e tal. Vocês estão querendo o quê? Não, comemos. Teixeira, dá tudo aí pro rapaz, pra molecada. Comeram de graça essa vez. Aí comemos de graça, ele não deixou a gente pagar. Aí ele pagou até hoje assim, fala a verdade. Assim. E tem uma passagem, eu já falei isso pra ele também. Eu treinava... Mas ele nem lembra, né? Não, às vezes, acho que nem deve lembrar. Tá ficando velho igual eu, não tem jeito. Tem uma passagem, e falei isso pra ele já. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e só voltava à noite. 6 horas, então eu treinava de manhã e de tarde campo, e à noite treinava salão. Campo no Corinthians e à noite salão na GM. Então saía, pô, e tinha dia que às vezes eu voltava mais cedo. E eu cheguei em casa... Por isso que você parou cedo. Mas o dia inteiro jogando bola. Dia inteiro treinando. Mas eu vou contar depois, antes da minha estreia, as pessoas. Aí, cheguei em casa, minha mãe chorando, passando ferro assim, né, passando a roupa. E eu não vi nem meu irmão, nem meu pai, porque meu irmão jogava salão no Juventus. Rubinho. Ele jogava futsal no Juventus à noite, nesse período. Não de goleiro. De goleiro. Sempre foi goleiro. Sempre foi goleiro. Meu irmão sempre jogou no gol, né? Aí eu olhei assim, falei, pô, não vi meu pai, não vi minha mãe, não vi meu irmão. Falei, puta, deve ter acontecido alguma coisa com os dois. Porque, né, ela tava passando roupa, chorando. Falei, mãe, o que foi? O que foi lá? Não, eu falei, fala, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa com o Robinho, com o papai e tal. Não, eu falei, então o que foi? Pô, o Neto saiu do Corinthians. Eu falei, mãe, pô. Sério? Pô, eu tava aqui achando que tinha acontecido alguma coisa, cara. 93. Saiu do Corinthians e tal. E aí 15 dias... Ela sempre gostou muito, né? Foi a tua transição, foi quando você chegou. Então, né? E aí eu ia chegar nessa história. Eu ia parar de jogar campo. E o Neto depois teve um encontro com a sua mãe em algum momento? Sim. Depois, algumas vezes quando o Neto voltou e tal. Mas eu ia parar de jogar campo, porque eu jogava salão e estava já pesado o dia a dia. Porque eu parei de estudar, o dinheiro que eu tinha no salão era o dinheiro que eu ajudava na minha família, né, a manter, a dar uma melhor... Você ganhava mais na GM que no Corinthians? Muito mais. Eu tive em 91, ou 92, eu não sei, acho que 92. Eu sempre joguei categoria acima da minha, no futsal, no campo. Então eu era infanto, mas eu já jogava no juvenil da GM, que era considerado o melhor do Brasil, que era... Sim, a GM era forte. Era Fernando Diniz, que era testa, né? Eu chamo Fernando Diniz de testa. Virou pirulito depois, pirulito né? depois, tá? Pirulito ele não gosta, ele fica puto. Qual que ele não gosta? Pirulito. Testa, beleza. Testa, beleza. Pirulito não. Aí, Sandrinho Falseta, que depois é seleção brasileira, Guto, tem um monte de jogador bom. E nós somos campeões brasileiros. E como eu era infanto, eles me levaram para jogar na categoria juvenil, lá em Garanhuns, a fase final do Campeonato Brasileiro. Aí eu fui o vice-artilheiro desse período. O artilheiro foi o Sandrinho, acho que com 8 gols, e eu fui o vice com 6, sendo infanto. Só que antes de ir... A gente tá falando o quê? Você tinha quantos 92. anos? Não, você tinha quantos 15 anos? anos. Tinha 15. 15 ia anos. fazer 16. Molequinho. Eu já jogava já com o pessoal de 19, 18, quase 19. 20, no salão. Eu já jogava uma categoria abaixo do principal. Os caras adultos já. Já, totalmente adultos. E eu fui com meu pai no Corinthians comunicar. Falei assim, olha, meu pai falou assim, olha, ele vai ficar ausente aqui um período, porque ele vai ter que jogar o futsal, né, pela GM, o Campeonato Brasileiro, vai ficar um mês fora, tal. E os caras falaram, não, ele não vai.
Aí meu pai falou, não, ele vai. Eu vim aqui justamente para dizer... Para comunicar. Não vim pedir. Porque é o seguinte, se ele não jogar futsal, ele não vem aqui treinar. Porque o dinheiro que vocês dão para ele não tem possibilidade de pegar uma semana de ônibus. Então ele precisa fazer isso para que ele possa, no futuro, voltar a treinar. Caso contrário, ele não tem como. Ah, não, tá bom, tal. Quando eu voltei desse campeonato, que eu fui vice-artilheiro e tal, me suspenderam por tempo indeterminado. No Corinthians. No campo no do futebol Corinthians. de campo do Corinthians. Me suspenderam por tempo indeterminado. Ali você estava no infantil do Corinthians. Eu já estava no juvenil, era primeiro ano de juvenil. Aí suspenderam por tempo indeterminado. Tá bom. E eu tinha jogado a Copa da NAP, né? Então, modéstia à parte, por favor, não me entendam mal. Você foi bem pra caramba, você arrebentou. Era bola. O João 23 João foi campeão. 23 foi campeão, quebrando a hegemonia do Bilac. As duas vezes que o Bilac perdeu, né? A primeira vez em 91, eu fiz os gols que deram resultado, deram a vitória ao Jogava de ala? ao João 23. Eu jogava de tudo. Tudo. Back parado, ala Ele esquerda. era fixo, 2 ala e pivô. Né? Fazia até um pivôzinho? Sim, fazia tudo, dependendo da época equipe. Futsal, nem da área, só podia fazer o gol de cabeça, não tinha? Isso. Lateral era com a mão. Isso. Mas isso mudou depois, né? Isso foi acho que em 91 e 92 que eles mudaram a regra. Antes disso, não. E aí, jogando a Danap, aí eu conheci o seu Milton Neves, o Flávio Prado, as pessoas da Jovem Pan, e eles cobriam, né? O Milton narrava. narrava. E na época tinha a Jovem Pan, o HF, que cobria e transmitia o Campeonato Paulista de Futsal. Uhum. E nós somos. Eu lembro disso aí. E nós fomos fazer a preliminar do principal da GM contra não sei qual time e a entrega de faixa de campeão brasileiro desse campeonato. Acabou o jogo, eles me reconheceram, pô, Elias, porque eles me chamavam de Elias, né? No futebol eles me chamavam de Elias. E como é que você tá? Tudo bem? E aí, como é que anda a vida? Eu peguei e falei, tá tudo bem, só um problema. Isso já tinha passado quanto tempo daquela suspensão indeterminada? Então, eu estava suspenso ainda. Aí, o que aconteceu? Peguei, contei era o João Antônio de Carvalho, eu acho. Ele era diretor da Jovem Pan, era repórter. Era repórter. Aí ele pegou, ei Zé, eu peguei e falei, João, não, o Milton lá em cima, o Flávio Prado. Eu falei, não, eu tô suspenso pelo Corinthians por tempo indeterminado, porque eu fui jogar esse campeonato, eles me suspenderam. E no meio dessa suspensão, não me avisaram que eu fui convocado para a seletiva da Seleção Brasileira Sub-17. Do campo. Porque eles estavam começando a formar a seleção sub-17. Então eles convocaram jogadores que faziam aniversário após agosto para poder já começar a montar o time. E eu tinha sido convocado. E o campo era no CT da Portuguesa. Sem ter time. E o Corinthians não me avisou. Aí eu peguei e contei a história, tô suspenso, por isso aquilo. Isso era 7 horas da noite. E como você ficou sabendo? Você ficou sabendo que você foi convocado Não, fiquei sabendo com o meu amigo, que eu fui treinar salão, e ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim treinar. Ele falou, não, você foi convocado para a seleção brasileira, para fazer a seletiva da seleção brasileira lá no CT. Mas você acha que foi maldade? Foi maldade, porque a CBF comunica antes. Não comunicaram, deu um fax ali pro Corinthians. Eles comunicavam antes, até para separar. Não deu tempo. Aí meu pai teve que correr atrás, explicou pro pessoal da CBF o que tinha acontecido, tal, mas aí já tinha... porque imagina quantos garotos... Porque fica aquele negócio de desertor, né? De não ter cumprido. Aí, meia-noite, nesse mesmo dia, o Medina liga pra casa. A partir de amanhã você vai treinar no profissional, no júnior. Começa a treinar no júnior e tal. Falei, tá bom. Então tiveram que te engolir. Me tiraram do juvenil, não deixaram eu treinar com o juvenil e já me mandaram direto pro júnior. Mas você tinha idade de juvenil. Eu tinha idade de juvenil, era o primeiro ano de juvenil. 15 anos? 16, né? Eu tava fazendo 16. Só que aí o que aconteceu? Quando eu fui pro júnior, eu fiquei 1 ano e meio só treinando. Porque o Ivan, o terrível, né, que era o treinador, já tinha... Eu tinha 16 anos. O júnior era 7'2", 7'3", 7'4". O 7'5", que era segundo ano de juvenil, ainda não jogava no júnior. Então eu tinha 16 e jogava com uns caras de 72. Eu nasci em 76 e 72. 19. A prioridade quem ele vai dar? Prioridade para 19, não vai dar para 16. Idade, aí, eu ia lá para São José do Rio Preto. 10 horas de ônibus, cada viagem chegava na hora e ele me cortava. Aí eu cheguei, aí é a história que a minha mãe estava chorando quando o Neto foi embora, e eu cheguei e falei para ela, mãe, quero parar de jogar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não aguento mais. Saio 6 horas da manhã de casa, ônibus, treino, almoço no Corinthians, treino, saio, metrô, saio correndo ali em São Jorge, subo correndo, metrô Carrão, Baldeação Brás,
o Tinga, treino. Eu já cansei já. Busão. Treino, acaba o treino, às vezes carona até o Parque Dom Pedro, ou senão um ônibus, e voltar para Guarulhos. Eu fazia isso de segunda a segunda, eu fiz isso durante 1 ano e meio. Eu falei, não, vou parar. Eu já tinha o saudoso Azeitona, né, que já está lá no céu, lá, já tinha arrumado uma faculdade, eu ia fazer faculdade de fisioterapia em Santo André para jogar pela faculdade. Já tô meio engatilhado. O Buzina, que era o treinador do Banespa e tal. Conheço o Buzina. Então, o Buzina queria me colocar já no principal da GM para jogar. Só que como eu não tinha 18 anos, porque naquela época você só podia jogar no principal com 18. Como eu não tinha 18 anos, ele não pôde me puxar para o principal. Vou estudar e jogar futsal. Vou estudar e jogar futsal, porque eu já tenho uma carreira já e tal. E aí, quando o Neto foi embora, teve uma reformulação. Aí chegaram os caras do Mogi, né? Chegou o Márcio Araújo no Júnior. Aí o seu Márcio chegou e me colocou no primeiro jogo, primeira semana. Quem vai jogar? Quem ele tá treinando. Quem tá treinando bem. Isso aí, ó, quem que era o treinador que não te colocava? O Ivan. Ele não te colocava? Não me colocava. Você acha que em esquema com os caras da diretoria? Um pouco esquema da diretoria, um pouco também aquela coisa de colocar os mais velhos para jogar, porque, era a diferença de 4 anos, né? A bola é bola. Aí tanto que quando o Márcio Araújo chegou, o Márcio Araújo veio de São Paulo, que tinha ganho do Corinthians na Copa São Paulo de Júnior, naquele 4x3, gol do Jamel e tal. Ele pega a primeira semana, os caras que tinham idade 7'2", 7'3", 7'4", estavam no profissional. Gino, Embu, Marques... Ergos, Hermes... Fabinho Fontes. Fabinho Fontes, os caras estavam tudo no profissional. Quem tava treinando ali, eu vou montar Porque você time. não jogou aquela copinha. Eu fiquei no banco contra o Vasco. Você chegou? Você tava no CT grupo. da Portuguesa. Não, no CT não, no campo da Portuguesa, que empatou 1-1, eu tava no banco. Aí, chegou lá, o Márcio pegou, não, vamos jogar contra a Ponte, aí me colocou pra jogar. Falei, 1 ano e meio aqui vai ser meu primeiro jogo de campo. Falei, tá bom. Aí joguei, perdemos de 1-0, mas joguei bem. No segundo jogo, o Mário Sérgio mandou descer todo mundo que tinha idade de júnior, com exceção acho que do Embu e do Marques. O resto todos desceu. Gino, Renatinho, Fabinho Fontes, esses caras todos desceram para jogar. E nós fomos jogar contra o Santo André lá na Fazendinha. Descer para jogar, o que significa? Sai do profissional e volta pro júnior. Se você tem idade para jogar no júnior, você vai jogar no júnior. Aí eu falei, o Hermes tinha sido campeão mundial com a seleção e tal. Aquele de Jean. Na época tinha aspirante também. Tinha os aspirantes, faziam a preliminar. E eu ia em todas essas viagens. Todas. Aí chegou... Mas não estava jogando muito. Não jogava. Não, muito não. Nem no banco eu ficava. Chegava na hora do jogo, ele cortava. Aí quando chega esse jogo contra o Santo André, desce todo mundo. Falei, o seu Marcelo hoje vai me deixar no banco. Não. Me colocou na minha posição e falou pro Hermes, você vai jogar aberto e quando você perder a bola, você fecha um pouquinho. Não, com a bola você fecha e quando o você Hermes perder... ou pro Ergos? O Hermes. O Hermes era volante também. O Hermes era da minha posição e ele tinha sido mas colocado... ele era um pouquinho mais avançado, né? Não, era minha posição. Volante e ele tinha sido campeão com a seleção brasileira, junto com o Marcelinho Paulista, na Austrália contra a Gana, eu acho. Foi com um time africano, não lembro qual. E aí eu falei, Gol daqueles Ian, Jean, que era do Vasco. O Adriano Codorninha. Sim. Camisa 10, era o camisa 10. O Adriano, tá. Aí, vamos jogar contra o Santo André lá, o time chato. O Santo André sempre teve base time chato. Primeiro tempo, os caras com um homem a menos, tinha sido expulso, ganhando da gente de 1-0. Aí vai pro vestiário, o Márcio Araújo, que, todo mundo falava, não, ele é cristão, porque ele era pastor, ele continua sendo pastor e tal. Rapaz, deixou todo mundo. Falei, perdido por 1, perdido por 1000, se dane. Pegava na bola e levava pra cima, fazia um monte de coisa tal. Sofri uma falta, empatamos o jogo, 1-1, beleza tal. No dia seguinte, na segunda-feira, o Marcelo hoje chega pro Gino, pros esses caras mais velhos, e fala assim, vocês não têm vergonha de depender de um menino de 16 anos pra empatar um jogo? Putz, eu não sabia onde enfiar a cara. E volante. E os caras tudo com final de copinha nas costas. Eu não sabia onde enfiar a cara, porque moleque antigamente não tinha essa, como é hoje, essa facilidade. Antes você tinha que, você entrava... mais retraído, ficava quieto e tal. Hoje os moleques são tudo folgados. É diferente. Aí eu, falou assim, e durante os treinamentos eu vou falar com 5 jogadores, e esses 5 jogadores vão conversar, vão treinar amanhã com o profissional e tragam a identidade que serão inscritos no profissional pro brasileiro. Tinha feito 2 jogos em 1 ano e meio. Eu falei, não sou eu. Beleza, ele conversou com um monte de gente, conversou com um, conversou com outro, tal. Ele chegou, e aí, como é que você tá? Tudo bem, Zé? Elias, né? Tudo bem, Elias? Tudo bem. Tá pronto?
Falei, pronto pra quê? Falei, amanhã você vai treinar com o profissional. Falei, o senhor tá brincando? Ele falou, não. Amanhã você vai treinar com o profissional. Traz a identidade que você vai treinar com o profissional. Isso na segunda. Aí na terça eu fui treinar com o profissional. Eu me chamo Elias. Tinha o Elias lateral. Foi para começar o aquecimento, o Toninho Camarão fala, tá faltando um aqui, cadê o volante do Júnior? E eu tô quieto lá, cadê o volante do Júnior? Eu falei, volante sou eu. Ele falou, por que você não vem aquecer? Eu falei, tem o Elias. Eu sou Elias também, eu não sei qual dos dois. Então eu falei assim, porra, como é que você chama? Eu falei, José Elias. Então vai ficar Zé, beleza? Zé Elias, beleza? Eu falei, tá bom. Aí, sem querer, então. Sem querer. Aí pegou e ficou. Aí eu comecei a treinar e eu já conhecia os caras, né? O Marques é de Guarulhos. O Marques eu pegava ônibus com ele, família dele, conheço todo mundo. Ele é só um pouquinho mais velho. Ele é 7'3". E o Marcos estava subindo também, que ele jogou a final da Copinha de 93. Já tinha subido, tava. Eu conheço o Marcelinho Paulista. Você é 7'6", né? Sou 7'6". Mas eu fiz toda a minha base com esses caras. O Marcelinho Paulista já estava no profissional. Sim, já tinha jogado com o Sininho, final, 92, tal. Mas esses caras, eu tinha praticamente... Eu cresci com eles, né? Então, você ficou à vontade. Eu fiquei à vontade. O Marcelinho pegou, Zé, fica tranquilo, hein? Qualquer coisa você toca a bola em mim, Marcelinho Paulista. Não, tranquilo. E a minha função era marcar individualmente o Valber. Voando. Pô, mas pra mim... Porque você era o volante reserva. Era o volante reserva. Marcar individual pra mim era a coisa mais fácil do mundo. Por causa do futsal, o cara não ia pegar na bola. E eu era um pouquinho bruto, né? De vez em quando. Coitado do Valber. Então ele chegava, eu já chegava junto nele, assim, rasgando e tal. Deu 15 minutos, o Mário Sérgio falou assim, ó, pega a camisa do Embu. Embu, vai treinar, vai aprimorar a parte física. Só que normalmente naquela época, os moleques que subiam, era só para completar treino. A gente não levava muito a sério. Não é que não levava a sério, a gente levava a sério, mas não acreditava que poderia acontecer alguma coisa. Né? Só para... Aí o Mário Sérgio me deu o colete e falou assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. Aí comecei, aí roubei uma bola, toquei, o Valber fez o gol. Aí uma outra bola roubei, parti para cima lá, sofri uma falta, o Rivaldo fez o gol. Aí acabou o treino, ele falou assim, te cuidem, garoto. 16 anos para mim já é homem. A partir de amanhã você treina com a gente aqui. Já tinham me falado que ele era gozador. Eu falei, tá de sacanagem, né? No dia seguinte me apresentei no Júnior. Aí o alemão, o roupeiro, falou, não, tuas coisas já estão tudo no profissional, vai lá. Aí fui no profissional, isso na quarta. Aí na quarta-feira ele já começou o treino e me deu a camisa de titular. Aí eu falei, tá bom, beleza. Camisa 5. E o Brasileirão para começar. Aí chegou na quinta-feira, treinei de novo como titular, aí já começou um murmurinho que, porra, o moleque vai jogar, o Zé Elias vai jogar, né? Porque na época eles conviviam com a gente, né? Os caras conviviam hoje conosco. Tá chato, o treino era no Parque São Jorge. Era lá na fazendinha. Então, por exemplo, eu tomava água e a mesma água que eu tomava, o Arnaldo tomava. Porque o Arnaldo era repórter, não sei, o Arnaldo, o PVC, o Rizek, esses caras todos que estão hoje na TV eram repórteres de campo. E a gente, tinha esse contato com eles. E já tava meio que um murmurinho e tal. E eu não sou muito de falar, eu sou quieto, assim. E aí o Mário Sérgio vira pra mim, assim, acabou o treino e falou assim, tá pronto, garoto? Eu falei, beleza, o que é? Ele falou assim, você vai jogar no sábado, posso colocar? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Você não vai depois, quando acabar o jogo, eu pegar o teu short, tá aquele filetinho de bosta, né? Com medo, né? Eu falei, não, senhor, pode colocar. Eu falei, então tá bom, sábado você vai jogar. Aí, beleza, aí veio o Henricão. Mas ficou nervoso? Não. Tava preparado, né? Mesmo tendo jogado pouco. Mas assim... Porque você desconhecia o que era isso também, talvez, né? Não, mas aí entra ao lado do... Primeiro, porque eu sempre treinei com as pessoas mais velhas e eu sempre fui muito responsável, entendeu? Meu pai sempre colocou isso, de ser muito sério no que faz. Meu pai sempre deu isso, né? Educação em relação a, primeiro, respeitar as pessoas, né? Saber que todos nós somos iguais, que não tem diferença e que se é para fazer alguma coisa, se você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que levar a sério e tem que tentar ser o melhor, tem que tentar fazer o seu melhor. E eu sempre fui assim, então sempre fui muito responsável. Treinamento físico, eu era o primeiro. Se não fosse o primeiro, eu era o segundo. Treinamento tático, eu fazia tudo. Acabava o treino, tem até inclusive o professor Wagner Bertelli, que hoje é o preparador físico Fernando Diniz, na época. Acabava o treino, eu chegava, professor, vamos melhorar aí, fazer tal. Então eu sempre fui assim. E o fato de eu treinar sempre com jogadores mais velhos, desde os meus 11 anos, eu sempre joguei com um cara mais velho. E o que me ajudou demais foi o salão, por incrível que pareça. Porque eu com 15 anos,
eu treinava com gente de 20, de 19, 20, que já estava no principal. Você era marcador, né? O salão tem muito disso. E o ambiente do salão é diferente, porque o ambiente do salão, todo mundo convive com todo mundo. Então o juvenil convivia com o principal. Então eu convivia com o Vander, convivia com Douglas. Com os caras simplesmente que construíram o futsal do Brasil, né? A história do futsal. Então você tem esse lado. E quando eu cheguei no profissional, pra mim, eu tô a minha vida inteira fazendo isso. Vamos pro jogo. Aí você via circular no clube também. Sim, né? mas assim, eu só fui ter noção das coisas, como eu falo sempre, que eu passei, que eu fiz, que eu atingi metas ou recordes, alguma coisa assim, quando eu parei de jogar. Depois da bola. Quando eu parei de jogar, que aí você começa a ter um pouquinho de noção, porque você passa a ver, você começa a ter a dimensão, por exemplo, dimensão de ser, naquela época, o jogador mais jovem a jogar pelo Corinthians. E o carinho do torcedor do Corinthians que nunca acabou, né? E esse negócio do dia 7 de setembro, aí você tá escalado pro jogo. Sim. Você já tinha noção eu vou comparar com o Ronaldo, você tinha noção, o Ronaldo já era isso tudo ou não? O Ronaldo estreou nesse dia também? Foi. É a estreia do Zé Elias no Corinthians e do Ronaldo no Cruzeiro. Cruzeiro contra o Corinthians, 7 de setembro de 93, o Ronaldo estreando pelo Cruzeiro e eu estava estreando pelo Corinthians. Outro dia eu vi o jogo. 2-0 Corinthians, Tupanzinho e Leandro Silva. E Leandro Silva de esquerda. Eu lembro corta do Zé, dentro, eu não lembro do Ronaldo. Você vê... Não, mas eu até brinco com o Ronaldo, brinquei com o Ronaldo na época da Inter, né, uma vez que ele me sacaneou. O Ronaldo... E vocês jogaram juntos na Inter de Milão, né? Nos treinos era impressionante o que ele fazia. Se vocês ficam assim, assustados, né, de ver o que ele fazia nos jogos, nos treinos ele dava... Era vergonhoso. Aí teve um dia que ele, caneta... E aquelas pedaladas que você não consegue mesmo? pegar. Eu falei, você tentava dar umas porradas e não pegava. Não pega. Não achava. Não achava. Eu falei, Ronaldo, se você continuar desse jeito aí, eu vou chamar o Baré, hein, meu. Aí ele falou, quem é Baré? Eu falei, o Baré foi o que te marcou lá em São Paulo, assim. Nesse jogo o Baré era o zagueiro. Não, nesse jogo acho que era o Marcelo Jean e o Henrique. Mas aqui em São Paulo, quando teve a volta, acho que foi o Baré. E ele não fez gol? Não fez. Mas aí, nosso time já estava... E aí ele jogou, mas naquela época ele já tinha uma projeção em Minas, porque me parece que ele já tinha jogado algumas partidas no profissional lá no Campeonato Mineiro. Mas a projeção em termos nacionais aí foi no Campeonato Brasileiro. Mas não tinha isso não. Acho que a expectativa... Mas contra nós não teve vez. Não. E como é que foi? Conta um pouquinho como é que foi a tua sensação de chegar no Mineirão, ser titular do Corinthians pela primeiro. Você nunca ficou assim, você não estreou no banco, né? Sim. Coisa raríssima. O cara já estrear titular, né? A primeira vez que me fazem essa pergunta. Aí, tá vendo? Eu vou ser bem sincero com você, não consigo te responder assim com exatidão o que eu pensei, porque primeiro que era a minha profissão, de chegar lá e jogar. Isso era um molequinho. Moleque. 16 anos, né? E eu não, eu tava só preocupado assim, agora lembrando um pouquinho, que o Mário falou o seguinte, assim, você vai marcar individualmente o Marco Antônio Boiadeiro. Então, eu já tinha na minha cabeça o seguinte, era Marco Antônio Boiadeiro, ele vai pegar na bola e eu vou atropelar. Tua missão era essa? Era essa. Então, eu não fiquei muito preocupado com torcida, com isso, com aquilo, até porque a gente tem uma... Sua missão era bater no Boiadeiro. Era não deixar ele jogar. Ele tinha jogado no Corinthians. Não, jogou depois ele jogou comigo. E assim, a gente tem um negócio de botão on-off, né, que a gente cresce com isso, fazendo isso, então se acostuma. Que você não vê nada, você fica focado no jogo ali, pronto, acabou. Então, eu lembro que quando eu subi para aquecer, que o Toninho Camarão, né, tinha esse costume de fazer os aquecimentos dos jogos no campo, pra gente sentir como é que tava. Eu subi e tal, olhei e falei, tem gente hoje aí e tal, hein? Tá, beleza. Aí voltei, quando eu voltei, eu falei assim, aí já liguei a chavinha, né? Aí já tava meio maluco lá. Camisa 8 já 10, tava, era o 10. Eu já tava meio, né, já tava pilhado, que eu entrava no campo, antes de entrar no campo, escutando Iron Maiden, Metallica, já ficava meio doidão ali pra poder jogar e entrar no clima, e eu falei, ele não vai pegar na bola hoje. Era essa a minha preocupação. Eu não estava preocupado se eu fosse jogar bem, se eu fosse dar um passe, porque para mim isso tudo ia ser natural. A minha primeira função era aquilo que o treinador tinha me pedido, que era não deixar o Marco Antônio Boiadeiro jogar. E não jogou mesmo. E não jogou, Você falou que você viu o jogo? Eu vi outro dia. E qual que você olha você ali, você consegue olhar e falar assim, aquele cara ali sou eu, cara. Não, eu vi dois jogos, eu vi dois jogos. Vi esse, porque eu queria mostrar para os meus filhos, né? Eu mandei para os meus filhos. E vi o da final do Campeonato Paulista, 95. O de Ribeirão Preto. Porque eu converso muito com os meus filhos, né? Aquilo que eu passei,
para que eles possam entender como é que funciona a vida, né? Porque agora é uma fase importante deles, a gente tem que passar um pouco de experiência para depois, lá na frente, eles vão ter que fazer as escolhas. Quando eles não estiverem ao nosso lado, né, do meu lado, sozinhos, eles vão ter que, poxa, peraí, pesar, né? Porque o mais importante, eu acho que assim, não é o que eu posso dar a ele financeiramente. O mais importante é o que fica nele. Né? É o aprendizado nele, porque isso ninguém vai tirar. Os valores. Isso para mim é o mais importante. Então eu sempre falo. E eu achei esse jogo e eu mandei para ele. Falei assim, ó, vê aí, teu pai, até brinquei, né? Falei, teu pai era foda, hein? Vê aí, quantos duelos no mano a mano ele perdeu nesse jogo. Vê quantos eu perdi nesse jogo aí na final. Nenhum. 95 nenhum. E você lembra, você deu umas porradas e ele reclamou no jogo? Reclamou o Boiadeiro? No Boiadeiro? Não, isso é 95. Mas do Boiadeiro ficou puto. Eu tenho uma marca na minha perna até hoje, porque num dos carrinhos que eu dei, ele me pisou. De sacanagem. Sacanagem. E na volta, aqui em São Paulo, ele foi expulso, porque ele não aguentou, porque eu não deixava ele jogar. Ele pegava na bola, eu já chegava. Eu tinha a base do salão, então eu já sabia como é que... Ele usava muito o corpo, né? O Boiadeiro sempre foi muito forte, usava o corpo, virava, ele dava uma freada assim, pegava a bola e já puxava para o outro lado. Ele estava na seleção brasileira. Como eu tinha a base do futsal de marcação, e você tem uma base até de corpo para você, né, jogo de corpo, aquelas coisas é diferente, você cresce com outra estrutura. Então eu estudava os caras que eu ia jogar antes. Se a sua função era marcar, você viu o jogo do cara. Se eu fosse jogar contra você, eu ia assistir uns 3, 4 jogos seus. Eu falei, não, deixa eu ver o jogo. Se jogasse você e o Cascão, ia dar ruim, cara. Eu batia também nas peladas. Ia ser a luta de boxe, cara. Eu ia assistir os seus jogos e ia falar, pô, peraí, ele faz isso, faz aquilo e tal. Então, quando eu entrava em campo, eu já estava mapeado exatamente o que você ia fazer. É lógico que não batia, né? Porque tinha muita gente boa pra caramba naquela época, os 10, né? Os camisas 10. E quem foi o mais difícil, já que você aproveitando o Boiadeiro foi difícil. Rivaldo era depois difícil. Você jogou contra ele no Palmeiras. Depois joguei contra ele no Palmeiras. Mas o Rivaldo tinha assim, se você fosse de primeiro, ele te dava a caneta. Se você esperasse, ele dava o tapa na frente e você não pegava. Com as pernas largas. E ele era muito forte. Fisicamente ele era muito forte. Pô, depois tem outro, depois foi... E o Rivaldo, aí você vai citar outros, muita gente fala que o Rivaldo é um cara tímido, é um cara pacato, é um cara tranquilo, mas vendo entrevistas da galera que jogou com ele, tá longe de ser isso. Não, no dia a dia não. No dia a dia ele era engraçado pra caramba. Falava pouco, assim, falava... Ele ele parece coisa de pedreiro aí, É o luva de pedreiro, luva né, de que o pessoal fala. Não, ele falava bastante com a gente, assim, de conversar e tal, mas ele era meio que sarrista, né? Aqueles meio sarcástico, assim, das coisas que ele falava e tal. Eu comecei a concentrar, primeiro com o Marcelo Dijan, aí o Marcelo saiu, foi pro Lyon, aí eu concentrei em alguns jogos com o Rivaldo, e depois eu fiquei com o Viola, né? Fui concentrar com o Viola, então eu fiquei os 3 anos praticamente só com o Viola ali depois. Viola é figurado. Mas ele o Rivaldo jogava demais. Aí depois tem o Marcelinho Carioca, eu joguei contra o Edilson. E fora do Brasil? Fora aí tem muita gente boa. Balakov. Búlgaro. Balakov, tinha também o Andreas Müller, do Borussia Dortmund. Nemeth Scholl, do Bayern de Munique. Tinha o Thomas Hessler. Esses caras eram bons de bola mesmo. Bom. Esse Hessler é aquele um baixinho, cabeludinho. Um baixinho que assim. batia na bola, assim. Aí eu joguei contra um cara que fazia o meio campo com ele, chamava Thorsten Fink. Hoje é treinador. Também o cara era bom pra caramba. Só que na Alemanha, o treinador, o Christoph Daum, falava o seguinte... Na Alemanha você jogou no Leverkusen, Ele pegava assim, colocava a foto do Fabrício, falava assim, ó, durante a semana inteira eles colocavam uma foto do Fabrício, do Balakov. Vamos jogar contra o Stuttgart? Ó, das ist Balakov, esse aqui é o Balakov, colocava uma foto. No dia seguinte, outra foto do Balakov com a camisa branca. Outro dia, camisa vermelha e tal, pô... E aí, no dia do jogo, a preleção do Christoph Daum era o seguinte: se você ganhar o duelo contra o Balakov, nós ganhamos o jogo. Era assim a minha responsabilidade. Então, sua missão era... A minha missão era marcar os melhores. Sempre foi marcar. Sempre foi. A princípio, era marcar os melhores jogadores dos times adversários. Então, pô, eu entrava rasgando. Aí depois, na Itália. Aí é difícil na Itália. Era Zidane, Baggio.
Não era aqueles caras de marcação individual como era antigamente, mas você tinha marcação pro setor. E eu era o primeiro cara antes da zaga. Então, normalmente, esses caras passavam na frente. 96 isso, né? 96, então o Zidane tava na Juve. 97, tava na Juventus. E o Baggio no Brest? O Baggio, acho que o Baggio tava no Bolonha. Aí, pô, Boban. Um dos caras mais difíceis de marcar era o Boban. Porque ele não dava mais de 2 toques na bola. Não dava. Ele se posicionava de um jeito que quando você olhava ele já estava tocando na bola e não dava nem pra você dar o bote. Aí você olhava, cadê o Boban? Ele já estava do outro lado tocando. Pegadinha. Não dava. O Veron também. Pô, esse cara jogava demais. Demais. Os caras jogavam muito. E era bem complicado. Mas aí depois você vai pegando Jogou no futebol raiz, né? Hoje em dia tá difícil, né? E você falou um pouquinho, vamos chegar nessa tua parte da Europa já, mas falando um pouquinho sobre 95 e sobre um jogo que ficou marcado pra mim, porque eu tava no Pacaembu. Você deve até saber que jogo que eu vou falar que é esse, que você sofre a falta. Corinthians e Portuguesa. A torcida da Portuguesa lotou a parte dela ali no meio. E eles tinham um apito. Quando nós pegávamos na bola, eles apitavam. É um barulho. É um dos gols mais emocionantes da história do Corinthians. Era a semifinal do Paulista de 95. Sim. E aí conta, você cai pela esquerda, sofre a falta do capitão. Finalzinho do jogo, né? Aquele jogo lá, o time da Portuguesa era bom pra caramba. Era bom mesmo, eu lembro. Um time bom pra caramba. Era capitão no meio campo, tinha acho que Norberto, o Gilmar na zaga que tava jogando bem. Não, acho que o Nilson tava no Palmeiras. Não lembro. Eu acho que era o Bentinho. Não sei se era o Bentinho. 95? O Bentinho tava no São Paulo. No São Paulo. Pô, não sei, era o time, era o Zinho. Rodrigo Fabri já tava? Não, Rodrigo não tava. O Zinho. Zé Roberto, lateral esquerdo. Não o Tetra, o Zinho, aquele ponto esquerdo que veio do esporte. Isso, que era do esporte. Lateral direito, acho que era o Zé Maria. Zé Roberto, era um timaço. Emerson. Paulo César no gol e tal. E até porque lembra que nesse ano foi colocado no regulamento que com 22 minutos, 22, 23 minutos, existia parada técnica por causa do calor. E esse jogo, até a parada técnica do segundo tempo, a Portuguesa era melhor. A gente não conseguia jogar, jogo travado, truncado e tal. Quando tem a parada técnica, se você puxar o jogo... Esse time era o da Luz, ó. Paulo César, Carlos Roberto, Jorginho, Gilmar e Zé Roberto. Norberto, Capitão, Roque e na frente Zinho, Caio e Paulinho McLaren. Ó, o time era bom. Fazia gol esse Paulinho McLaren. Fazia gol pra caramba. E aí, parada técnica? A parada técnica, se você assistir esse jogo aí, quem estiver nos assistindo, vai ver. Na parada técnica, o campo muda. O campo o quê? Muda, fica totalmente diferente, porque quando acaba a parada técnica, nós nos juntamos ali os jogadores no meio do campo e começou a gritar assim, fazer alguma coisa, alguns gestos, e a torcida veio junto. E a gente sabia que tinha que ganhar. Aí a gente começou a colocar o ritmo. E eu peguei a bola ali, eu tinha o costume do salão e é uma forma que eu tinha de jogar. Eu não passava a bola para o cara que estava marcado. Eu sabia que se eu entregar a bola para você e você tem a possibilidade de perder, eu tenho que correr de novo. Então eu tenho que dar uma boa bola para você, bom passe. E eu tinha negócio do salão, que o salão me ajudou nisso. A bola colava no meu pé. E eu usava o corpo para proteger. Então para roubar a bola de mim tinha que fazer falta. Ou eu me empurrava, tentar tirar o meu equilíbrio para a bola escapar. E nesse daí eu falei assim, o capitão veio, né? Falei, eu vou esperar ele me dar uma porrada. Vou segurar porque ele não vai aguentar. Eu levei pra cá, aí escondi a bola, trouxe pra lá, aí eu ameacei e voltei. Quando eu ameacei e voltei, ele pau. Falei, e agora? O capitão era outro que batia também, né? Aí ele pegou e bateu. Aí eu falei, putz, aí o Marcelinho, o Marcelinho vai bater direto. Eu falei, vai bater direto, vai... Ele era foda pra bater na bola. Pra mim, o melhor do mundo. Que eu vi. Pois você viu o cara bater na bola. Eu vi o cara bater na bola. Pra mim, pra bater na bola, igual o Marcelinho, eu não vi. Eu vejo o pessoal falar do Juninho Pernambucano, que batia bem na bola também, mas igual o Marcelinho, não vi não. Aí o Marcelinho bate, aí o Bernardo, né, faz o gol. E, pô, eu nunca experimentei tamanha emoção que foi aquele gol. Eu costumo dizer que parecia que nós estávamos levitando assim do campo. Para você foi o momento mais emocionante? Foi um dos que arrepia, ó. Só de falar assim arrepia, porque eu tô lembrando, parecia que a gente estava saindo da terra assim, ó, do campo. Porque era o último lance do jogo. Era o último lance do jogo. E o estádio tava já meio que para baixo, porque o empate era da Portuguesa. E assim, pô, na hora que o Bernardo fez o gol, justamente o Bernardo, pela forma como ele era o capitão também, do time. O capitão do time, a forma como ele sai vibrando, né, com a mão no rosto, chorando e tal.
esse jogo foi... E teve um outro que ele fez gol no Veloso, que acho que foi Não, que eu lembro, a gente brinca até hoje. Assim, eu lembro de 2 gols seus pelo Corinthians. Foi só... Que bom, você lembra 100%. Ainda bem. Corinthians e Bahia na Fonte Nova. O Rodolfo Rodrigues. Primeiro gol, e ainda falei, eu ainda sacanei até hoje, brinco com os meus filhos assim, ó, sabe quem me deu o passe pra fazer o gol? Rivaldo. Todo mundo acha que foi jogada ensaiada, não foi nada. A bola tava lá, o Rivaldo viu, tocou, eu dominei. Mas no Veloso foi jogada individual. Foi, jogada individual. Esse foi o Corinthians Santos, brasileiro de 93. Sim. Você deu uma limpada. E de direita ainda o gol, né? A bola, eu ganho a primeira dividida com o Axel. O Viola cruza, eu não sei quem tira, aí o Axel vem e eu consigo roubar essa bola do Axel, né, na dividida. Aí o Ricardo Rocha veio. Quando o Ricardo Rocha veio, eu tava com a perna já para chutar para a esquerda. Falei, ele vai fechar. Deu uma limpada. Aí eu cortei. Quando eu cortei, eu bati com a direita. Que isso. Aí... A gente zoou o Veloso até hoje. Semifinal 3x2 pro Corinthians. 3x2. Aí depois o Corinthians faz 3x0 e o Santos faz 2x2. Tem que aguentar. Quando o Zé vai no dono da bola, a gente sempre faz questão de rodar esse gol. Aí o Guga fez o primeiro gol e depois foi o Galo fez o segundo gol de cabeça. Esse foi 2x1 pro Santos? Foi 3x2 pro Corinthians. 3x2 era brasileiro de 90. E aquele brasileiro de 93, hein, Zé? Aquele lá invicto foi... até a semifinal. Faltou... Só perde o jogo do Vitória em Salvador. Né? O falecido, saudoso, né? Alex Alves fez também um... Hoje era gol de Puskas. Era Alex Alves e Paulo Isidoro. Hoje, se ele tivesse feito aquele gol pega a bola, dribla o time inteiro e faz gol. Era o dia dos caras, né? Porque o Corinthians vinha numa sequência monstruosa. Não, o nosso time era melhor. Esses caras jogavam muito, né? Que era o Paulo Isidoro, Gida, o goleiro, Rodrigo, lateral. O Júnior Renato, lateral esquerdo, Renato, lateral esquerdo, que era do Roberto Botafogo. Cavalo, Roberto Cavalo, meio campo, Piquete e tal. Dão era o centroavante. Era um time bom, mas não era melhor do que o nosso. Era um time bom de Vitória. O Corinthians era muito bom de 93. É que o nosso time de 93 era muito bom. O Piquete também acertou um chute lá de... Não, foi o Roberto Cavalo. O Roberto Cavalo, polêmica do Ronaldo, né? Eu perguntei pro Ronaldo sobre esse gol. Ele falou o seguinte, que o árbitro, não sei quem que era o árbitro, levantou o braço de 2 lances. E na hora que o Roberto Cavalo foi bater a falta, o árbitro abaixou o braço. E por isso que ele foi na bola. E ele acabou tocando na bola. Miguel dele, né? O que você achou disso? Miguel do frangueiro, né? Ai. Ronaldo, eu vou te dar mais um lápis pra você pintar a sobrancelha. Sabe dessa? Não, mas... Não? Mas o Ronaldo descobriu... mas agora ele descobriu que tem um remédio lá na Suécia. E uma das irmãs dele mora lá, que é a cura dessa... Alopécia areata é o nome da doença. Mas acho que ele fica melhor assim. Ele falou assim, não, agora tá acostumado. Ele falou assim, eu achei que a Roberta ia largar de mim. Agora que não largou, não larga mais. Esse é figura, hein? Esse é gente boa. Gente boa demais. Ele pegou meu irmão no colo. O Rubinho? Meu irmão jogava futsal e eles paravam. Eles entravam no mini ginásio para tomar suco ali no Teixeirinha. E num desses momentos, numa dessas entradas deles lá no ginásio, ele entrou, meu irmão tava jogando. Quantos anos? Molequinho. Meu irmão criança. Devia ter, se eu tinha 90, eu tinha 14, meu irmão tinha 8. Molequinho. 8 anos de idade, pegou meu irmão no colo, pô, felicidade, minha mãe corintiana, tudo. E Zé, tem um cara que foi muito importante na sua carreira, que é o Mário Sérgio. Que ele que te colocou pra jogar o primeiro jogo e tal, e pô, a gente sabe como é que aconteceu com o Mário. O Mário tava no acidente da Chapecoense, e você tem um carinho muito grande por ele. Sim. Por tudo que ele fez por você, e também pelo relacionamento entre vocês, né? Como é que foi quando você ficou sabendo que caiu o avião na Chapecoense e o Mário Sérgio estava lá? Então, pra mim foi... E tinha vários amigos também. Vários. A princípio eu falei assim, porque a minha esposa que falou, você viu que a Chapecoense sofreu acidente? Mas isso era 6h30, porque eu acordo 6h30, né? A gente acorda 6h30 porque ela vai trabalhar, eu desço, passo café e tal, e ela lê algumas coisas que é médica, né? Precisa se atualizar. Aí ela pegou, você viu o acidente com a Chapecoense? E eu não tinha me ligado que era Libertadores. Pra mim era um acidente de ônibus. Que era sul-americano. Sul-americano. Eu falei, bateu o ônibus, alguma coisa assim e tal. Aí eu falei, deixa eu ligar. Aí liguei a televisão. Aí que eu vi. Falei, putz. Aí eu já fiquei desesperado porque eu me coloquei no lugar dos familiares. E você já tava na TV. Já tava na TV. Eu falei, puta, que merda. Puxa vida, você já começa a me sentir mal mesmo. Aí sai lá, a lista das pessoas que estavam dentro do ônibus. Do avião, desculpa. Aí começou, Deva. Não, Paulo Júlio Cleman. Falei, não é possível. PJ. Deva. Falei,
Vitorino. Puta, aí eu já trabalhou com o Deva na Rádio Globo. Vitorino. Mas quando já deu o PJ, eu lembro que eu já comecei a gritar pra minha esposa. Minha esposa tem 1,55, a gente chama de baixinha, né? Falei, baixinha, o PJ morreu, o PJ morreu. Ela falou, que PJ? Eu falei, pô, o PJ, o Paulo Júlio Cleman, trabalhou comigo na ESPN, trabalhou comigo na Rádio Globo. O PJ foi muito importante pra mim, porque o PJ era um dos meus conselheiros. Porque quando eu comecei a trabalhar na Rádio Globo, ele trabalhava lá. E o PJ, ele atingiu o mais alto cargo da rádio no Brasil. Aí ele largou para ser assessor de imprensa do Ronaldo. Quando ele voltou para ser comentarista. E, porra, eu observava... Ele dirigiu o Jornal Marca. E eu observava muito o PJ. Muito, porque eram comentários inteligentes, assim, ele era comentarista bom. Pra mim, ele era bom pra caramba. E o comportamento dele, assim, um cara muito correto e tal. E eu lembro de um conselho que ele me deu. Ele falava assim, eu falei, PJ, a gente fazia o panorama esportivo das 10 da meia-noite. Falei, PJ, pô, você chega aqui na rádio, né, 5 minutos antes de começar o programa. Pô, você não vem na redação e tal. Como é que faz, né? Ele falou, Zé, ele falou, redação é um antro de fofoca. Ele falou, eu já passei dessa fase. Eu já sei como é que funciona. Então, o que eu preciso saber, eu estudo em casa e venho direto para o programa. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é ficar na redação escutando fofoca dos outros. Né? Porque depois você fica envolvido, você fica no meio sem participar, porque as pessoas falam que você falou. Eu falei, então eu evito, eu não faço. Eu falei, porra, legal. E aí fui, sabe, desse conselho eu fui conversando, e eu criei, assim, uma amizade muito forte com ele nesse sentido, de ligar. Muitas vezes eu ficava, sei lá, 15 dias, 20 dias, um mês sem falar, mas quando eu falava, ligava, parecia que tinha sido no dia, sabe, aquela amizade verdadeira, assim. E, porra, quando falou Paulo Júlio Cleman, eu entrei num desespero, gritava pra minha esposa, falei, baixinho, o PJ morreu, PJ, aí veio o Deva, falei, puto, Deva. O Deva tinha me dado um rádio da Rodstar, antigo, porque eu tinha um Fusquinha 68, e ele falou pra mim, eu vou te dar o melhor rádio que você vai ter na vida. Falei, não, Deva, eu vou te dar rádio de carro. Eu vou te dar o melhor rádio que você teve na vida. É o rádio que pega melhor as ondas, aquilo, tal. Aí ele me deu um rádio da Bosch, tá guardado em casa até hoje. Pô, e a gente ficava assim, na redação, era o Deva aqui, eu ficava de frente para ele, e ele ficava falando, o Mário Marra do lado, a gente conversando, porque o Deva era santista, a gente falava bastante do Santos, do Corinthians e tal, mas ele... E o Marra sacaneava ele às vezes e tal, então a gente ficava... Pô, eu já comecei falei, puta, não é possível. A hora que saiu Mário Sérgio Pontes de Paiva, aí fodeu. Aí aquele desespero que era... Aí passou a ser dor no peito, mão tremendo, palpitação, coração disparado. Aí peguei o telefone e liguei pro Pascoal, era 6h30 da manhã. Falei, Pascoal, pelo amor de Deus, o Pascoal devia estar sonado. O que foi, Zé? O que foi? Você contou pra ele. Eu falei, Pascoal, pelo amor de Deus, Pascoal, fala que é mentira. Isso, fala que é mentira. Ele falou, fala que é mentira o quê, Zé? Não tô entendendo. Eu falei, caiu o avião da Chapecoense e tava o Deva, o PJ e o Mário Sérgio. O Mário Sérgio tava dentro do avião e tal. Aí ele falou, peraí que eu vou checar. Nisso eu já peguei o telefone e já liguei pro telefone que eu tinha, não sei se era do Mário, ou Felipe, ou da Mara. Aí o Felipe atendeu. Falei, Felipe, tudo bom? Pelo amor de Deus, fala que é mentira isso que tá aqui acontecendo. Quem é o Felipe? É o filho do Mário. Filho do Mário. Com a Mara, né? Eu falei, Felipe, fala que é mentira, pelo amor de Deus, fala que é mentira o que tá acontecendo. Eles já sabiam. Acho que já sabia. Ele falou, não sei, peraí, fala com a minha mãe aqui e tal. Aí eu falei, Mara, pelo amor de Deus, fala que é mentira. Ela falou, não, a gente tá vendo, tal. Porra, aí desmoronei e tal, fiquei mal, chorava pra caramba e tal. Aí eu fui pra ESPN, que eu falei assim, eu vou pegar mais informações lá na ESPN. Só que quando eu entro na ESPN, eu dou de cara com o Baruel, na antiga redação. Eu falei, aí o Baruel falou, como é que você tá? Eu falei, não, Baruel, tava com a cara inchada já de choro, né, meu? Aí ele falou, não, tô mais ou menos. Aí entra aqui a lista de novo. Aí eu falei, Baruel, não consigo ficar aqui não. Aí voltei pra casa. Aí chorei pra caramba. Você tinha que fazer um programa. Então... Naquele dia? Não, eu acho que eles falaram pra gente, quem se sentisse à vontade, pra ir pra ESPN pra ajudar, pra ver, né? Só que, pô, quando eu entrei na ESPN, saiu de novo a lista. Aí você não conseguiu? Pô, eu não consigo, não vou conseguir ficar aqui. Aí eu voltei pra casa, chorei pra caramba. Aí chegou a tarde, eu falei assim, eu preciso tirar
Angústia. Essa angústia, né? Porque meu peito tava ruim. Tava ruim. Minha esposa ficou assustada. Ficou com medo, assim, né? E aí eu escrevi uma carta, né, pro Mário Sérgio, tal, como tal, é que é tal. isso aí da carta? Eu escrevi porque eu falei assim, deixa eu colocar o que eu tô sentindo, né? Que era pelo menos pra desabafar, né? Que aí eu falo que eu queria ser ele, entendeu? Que ele era o meu herói, uma série de sentimentos naquele momento que era o que ele representava pra mim, né? Porque quando eu decidi ser comentarista, a primeira pessoa que eu conversei foi ele. A primeira pessoa. Eu falei assim, Mário, eu tô pensando em ser comentarista. O que o senhor acha? Ele falou assim, faz um curso de português, porque você sabe que tem um monte de jornalista filho da puta que vai pegar no seu pé porque você é ex-jogador. Faz um curso de português, seja você mesmo, não fica ligando para treinador, não vai se prostituir. Você não pode fazer isso. É isso aí. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ficava conversando. Toda semana eu conversava com ele. Eu falei com ele no dia 7 de setembro. Era uma amizade verdadeira. Eu acho que era uma amizade, assim, de um relacionamento de pai e filho, né? Porque eu conversava muitas coisas com ele que eu não conversei com ninguém. Que eu não conversava com ninguém, era só com ele. Eu lembro que teve um dia que... E ele era o cara do sério pro loucão, zoeiro. O seu Mário era... Você nunca sabia se ele tava falando sério, falando sério ou você tava brincando. Porque ele era de um humor, assim, tão inteligente que se você não fosse esperto o suficiente, você não pegava. Outras não, né? Outras ele sacaneava pra caramba mesmo, mas ele era... E aí, Zé, saindo desse episódio que aconteceu agora há pouco, né? Você vai pra Europa. Você vai pra Europa e na Europa você joga, você comentou até um pouquinho, falou do Ronaldo. E o Ronaldo é um cara que, tipo... viaja pela imaginação de todo mundo que é torcedor de futebol. Mas como é que foi essa saída, né? Do futebol brasileiro para a Europa? Também foi muito rápido. Na minha vida tudo aconteceu muito rápido. Nós jogamos as Olimpíadas 96. Acabou a Olimpíada 96, volta. Medalha de bronze, né? Medalha de bronze. Eu fico acho que 3 dias em casa. 3 dias, Aí eu vou pro Corinthians fazer pré-temporada que nós vamos jogar contra o Atlético Mineiro, dia 13 de agosto de 96. Aí na viagem de São Paulo, acho que até Extrema, era uma cidade de Minas, eu não sei. O diretor, acho que era o seu Vadir, fala pra mim, você já tá vendido. Eu falei, como eu tô vendido? Cheguei faz 3 dias da Olimpíada, como é que eu tô vendido? O senhor tá maluco? Ele falou, não, já tá vendido. Agora só depende de você acertar com os alemães. Eu falei, você tá louco, não tô nem sabendo de nada. Bayer Leverkusen. Aí ele falou, você tá vendido, nós já te vendemos pro Bayer Leverkusen, já tá tudo certo. Por que eles fizeram isso? Eu tive 2 propostas. PSV, eu não fui. O Frank, acho que era Frank Arnesen, um diretor do PSV, ele chegou em casa 8 horas da manhã, ficou até as 10 horas da noite. Na sua casa? Na minha casa, em Guarulhos, conversando comigo, tentando me convencer. Com tradutor? Com tradutor, com tudo, pra tentar me convencer, e eu falei que não, porque eu ia ganhar $1.000. Eles queriam me pagar $1.000 pra ir pra lá, porque... Mas nessa situação você já tinha um salário bacana no Corinthians? Mais ou menos, porque isso foi em 94. Eu ia junto com o Ronaldo pro PSV. O Ronaldo foi e eu ia... O Vampeta tava lá, né? Não, o Vampeta foi no meu lugar. Ah. Como eles não conseguiram me contratar, quem era o Vampeta? Aí eles foram atrás do Vampeta. No Fluminense? Não, no Vitória. É Vitória? Mas... Vitória da Bahia. Ele vem depois, ele passa no Fluminense. PSV, depois ele vai pro Fluminense. E ele ficou lá e eu ia ganhar $1.000. Eu ganhava acho que no Corinthians $2.000, 2.500. Porque acho que na época era 1 por 1, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Pagar menos? Eles iam me pagar menos. Mas só que tinha a questão dos 15%. Só que pra mim, eu seria uma aposta. Seria, vai lá, valoriza e lá na frente a gente ganha dinheiro com você. Né? Aí eu peguei e falei não. E eu tinha que assinar uma procuração que abria a mão dos poderes dos meus pais e tal. Sacanagem. Aí eu falei, não vou. Aí em 94, também em 94, comecinho de 94, eu sei porque aí depois me deixaram no banco. O Sevilha veio atrás de mim. E aí o Corinthians, aí eu não quis também, porque o salário era baixo e tinha muito atravessador ali querendo ganhar dinheiro ali e tal, e eu que era o cara que jogava, não tava de fora disso. Eu falei, não é correto. É normal todo mundo ganhar, mas... Você tinha empresário na época? Não, meu pai, na época era meu pai. E aí, beleza, tal, eu fui jogar Olimpíadas, quando eu voltei teve essa história. Tô indo lá pra cidade fazer a pré-temporada, avisado que eu
Quer dizer, não te deram nem a oportunidade de negar. Não, nada. Por causa dessas duas primeiras propostas que eu neguei. E você negaria? Do Leverkusen? Não. Foi boa essa? Foi boa, mas não é nem boa financeiramente, eu acho. Foi mais para... No Leverkusen, eu voltei a ter uma coisa que, para mim, dinheiro no mundo nenhum tem a condição de pagar, que é ter uma vida normal. No Corinthians, e aí não é uma queixa, pelo amor de Deus, mas é assim, eu estava lá, eu era um menino, 16 anos. Dos 16 aos 18, aos 19, muitas vezes eu não podia sair na rua. Por causa do assédio. Por causa do assédio e porque você nunca sabia se, por exemplo, o cara ia vir te pedir autógrafo, se ia vir te agredir, se ia te xingar. Eu fui agredido 2 vezes. Tomei um tapa na cara e a outra os caras subiram no meu carro na rua. E na outra, subiram no meu carro, você não acha que está folgado, parar aqui. Simplesmente porque você jogava no Corinthians. Eu jogava no Corinthians, de graça. Tomei um tapa na cara, o cara sabe quando você tem o carro, você espera o carro passar, que o carro vem devagar para você atravessar? O cara eu rodei assim, corintiano, filho da puta, tal. Aí eu falei, pô, aí eu ficava assustado, você não sabia, sair com o pai, com mãe, né, sair com o irmão e tal, e eu nem saí. Então eu ia no Center Norte, eu morava em Guarulhos, Center Norte, o que eu fazia? Boné. E eu sou... E mesmo assim os caras deviam reconhecer, né? Mas eu sou assim, Cascão, você não tem convívio comigo, o Fabrício tem. Pra mim, se você me der uma Ferrari, eu vou andar de Ferrari. Se você me der um Fusca, eu vou andar de Fusca. Eu não ligo, eu sou igual a você, igual a todo mundo, sabe? Não tem essa vaidade de sou jogador de futebol, eu preciso... Que é o grande mal da humanidade nesse meio. Preciso que as pessoas olhem pra mim, sou jogador de futebol. Pra mim, não. Tanto que eu trato todo mundo igual, sabe? Assim, sou tranquilo. Então isso, quando eu cheguei na Alemanha, isso já estava enraizado de mim, no meu dia a dia. Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei 1 mês lá, no hotel, né, no Ramadá, que era assim, era o hotel... Você era casado? Não, você tinha um hotel aqui, aí você passava uma ponte por cima das autobahns e você chegava no centrinho da cidade. Leverkusen tinha 20 mil pessoas. Então era lindo, era o que você queria. Era Bayer. As pessoas que estavam nessa que trabalham... A cidade é pequena, agora eu não sei como é que tá, né? Mas na época tinha 22 mil pessoas, não tinha cinema, não tinha nada. Tinha simplesmente uma rua assim, ó. Então você tinha McDonald's, você tinha os negócios assim, e depois acabava. Aí eu lembro que eu passei, subi, ninguém olhava pra mim no centro da cidade. Falei, você já jogando? Já jogando. Falei, caramba, tô me sentindo mal aqui, comecei a passar mal. Falei, tem alguma coisa errada. Faltou, você sentiu que faltava. Porque você tava viciado. Eu tava viciado nisso, nesse negócio de vem pedir autógrafo, né? Você fica nessa neura, né? Aí eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Aí no dia seguinte eu voltei. Aí voltei no dia seguinte, a mesma coisa, ninguém olhando pra mim, nada tal. Aí na terceira vez, quando eu fui, eu tava andando, ia entrar no McDonald's e encontrei o Niko Kovac, que jogava comigo no Leverkusen. O cara parecia que ele ia pra um evento de executivo. Todo engomadinho. Eu de agasalho, que é um puta num frio, agasalho, tênis, bem brasileiro, assim. O cara todo bem vestido. Ele bem vestido, blusa de lã, jaqueta e tal. E aí, como é que você tá? Tudo bem, o que você tá fazendo? Eu falei, eu vim comer aqui no McDonald's e tal. Então beleza, te encontro lá no treino e tal. Aí foi a única pessoa que conversou assim, comigo. Mas você tinha, como é que você se comunicava com ele? Não, já falava um pouquinho de alemão. O básico, assim, onde você dava para se comunicar? Dava, um pouquinho dava, um pouquinho. Mas isso não foi uma dificuldade para você morar lá? Não, a língua não, mas eu vou explicar também por quê. Aí, falei, essa é a vida que eu voltei a ter minha vida normal, de poder sair na rua, de não ter que ficar dessa forma e tal. E aí isso eu levei depois pro resto da minha temporada na Alemanha, porque o manager chegou para mim e falou assim, olha, viva na Alemanha como um alemão, não viva na Alemanha como um brasileiro, senão em 3 meses você vai bater aqui na minha porta e vai pedir para ir embora. Eu falei, não, tá bom. Aí depois desse episódio eu comecei a perceber que eu falei assim, eu preciso falar alemão, preciso saber me comunicar. Eu não falava inglês, eu odiava inglês, eu nunca tive aula de inglês. O inglês que eu falo hoje eu aprendi por causa do alemão. Aí eu falei para ele, aí falou, não, tá bom. Aí eu tinha 3 aulas por semana, 2 horas por dia. Só que nas primeiras aulas o professor dava matéria para escrever. 150 consoantes e uma vogal, o alemão. Eu falei, e o cara era alemão? O cara tinha alemão.
Falava nem um pouquinho de português, era alemão espanhol, ou inglês. Alemão ou inglês. Só que para mim era bom, né? Porque na primeira... Você era novo, tinha 20 anos. Não, tinha 19. É uma fase que você aprende. Absorve, né? Mas na época eu demorei 2 horas para entender Was ist das. Ele pegava o copo e falava assim, Was ist das? Eu falei, que é isso, copo. Que é isso? Aí, Was ist das? É celular. Was ist das? É o que é isto? Achei que era o copo. Então quer dizer, ele nem o básico do português sabia para introduzir uma conversa. Nada. Era alemão e inglês. Eu saí da primeira aula, eu fui direto no manager. Pedi pro intérprete falar para ele. Falei assim, olha, eu não vou aprender alemão igual o papagaio, do cara ficar me mostrando as coisas e eu ficar lendo, falando. Não vou. Aí o cara falou isso para mim. Ele chegou e falou assim para mim, viva na Alemanha como um alemão. Para você viver na Alemanha como um alemão, você tem que aprender exatamente como um alemão pensa e como ele vai... é a cultura dele. Porque se você pedir para traduzir, todas as vezes você vai fazer a tradução e a tua cabeça vai ficar maluca. Então deixa vir no automático. E aí eu fui. Então eu saía da aula, já praticava. Porque não tinha contato com ninguém. Eu era alemão. Tinha brasileiro, não tinha? Tinha o Paulo Sérgio. O Paulo. Tinha o Paulo Sérgio. Mas eu não gostava de incomodar, entendeu? Depois, aí eu morei... Chegou a jogar com o Paulo no Corinthians? Não. Morei em casa germinada com ele. Então eu almoçava na casa dele todos os dias e tal. Aí já foi um outro tipo de contato. Mas eu evitava dar... Você aprendeu a viver na Alemanha como um alemão? Aprendi. E tem o alemão fluente? Agora já não mais, porque esqueci bastante coisa. A última vez que eu falei foi em 2009. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei na Alemanha 1 ano. Foi em 96 só, né? Fiquei em 96 ou 97, aí aprendi o alemão. O alemão, assim, que eu já conseguia formular frases, com 6 meses eu estava dando entrevista. Mas com certeza, se nós 3 formos para a Alemanha, você vai ser nosso intérprete. Vou. Você vai para a Alemanha? Vamos? Vou. Você me levou. Então, mas isso daí depois eu levei... Você tá com um bom aí, os caras tomam uma cerveja violenta. Mas lá. depois eu levei para todos os países, que nem, por exemplo, a Alemanha, aprendi o alemão, me virava. Tanto que o Renato Augusto, 2 anos, 3 anos atrás, quando ele voltou pro Corinthians lá atrás... Ele jogou no Leverkusen também. Ele jogou no Leverkusen. Ele falou que os caras lá davam o meu exemplo para os brasileiros quando chegavam. Que legal, cara. Falou, os caras falam de você lá. O Zé Elias foi o brasileiro que aprendeu alemão mais rápido e tal, isso é bom, olha, foi isso, assim. Eu lembro que foi pro Leverkusen o Robson Pontes também, não foi? Então, o Robson Pontes foi depois. Foi depois da minha época, tinha o Ramon. O Ramon, esse que jogou no Vitória. Que jogou no Vitória, e tinha o Rodrigo. Rodrigo lateral? Rodrigo lateral. E o Rodrigo voltou porque o Rodrigo estava envolvido na minha troca, na minha compra. E aí você sai do Leverkusen e vai para Inter de Milão. Vou para Inter de Milão. Aí Ronaldo Fenômeno. Mas assim... porque pra gente, Zé, que pra você é normal. Pô, pra Ronaldo, pô, gordo. E depois que ele jogou no Corinthians ainda. Não, mas era... Eu acho que o Ronaldo, primeiro que o Cascão falou sobre o dom, aquela frase do Romário, pô, Deus olhou pra mim e falou assim, você é o cara. Eu acho que Deus fez isso também com o Ronaldo. Não tem outro. Não tem outro. Você vai procurar aí vários são bons e tal, mas nunca vai ser igual ao Ronaldo. Nunca. E eu acho que ele é assim, e ele conseguiu isso pelo jeito que ele é. O Ronaldo é um cara simples, é um cara simples demais. Quem convive com ele sabe do que eu estou falando. É um cara que tem um coração enorme, um cara do bem, entendeu? Assim, Mas foi o melhor centroavante que jogou. Que eu vi, que eu joguei, sim. Vocês não acreditam que ele fazia nos treinos. Nos treinos teve um treino que o Didi Simone acabou porque ele ficou com medo que o Taribo West ficasse nervoso e desse uma entrada no Ronaldo. O Taribo West é o nigeriano. O nigeriano. Ele deu duas canetas assim, uma passou a perna aqui, aí o Taribo virou, ele falou e deu de costas assim, 2. Aí o Didi Simone falou, não, para, porque... vai dar merda. E tem o Ronaldo no campo, né? Como é que era o Ronaldo? Porque quais brasileiros tinham lá? Você e o Ronaldo? Só eu e o Ronaldo. Depois chegou o Gilberto. Então vocês tinham uma proximidade grande. Sim. Como é que é o Ronaldo fora ali do gramado, intimidade? Assim, vocês concentravam juntos? Nós concentrávamos juntos. Mas eu não tinha contato com ele fora. Porque a vida dele era totalmente diferente. Não podia sair na rua. Ele era em 97, né? 97, Ele era a 3ª pessoa mais conhecida no mundo. Primeiro era o Papa, depois era o Bush, depois era o Ronaldo. Mas você lá tinha tranquilidade? Tinha. A torcida da Inter não te assediava na rua? Não. Era um assédio diferente, um assédio com um pouco mais de respeito em relação a isso. Então, para te pedir autógrafo, por favor, posso, sabe?
não tinha... Pescoção. Não tinha isso. Mas falando do Ronaldo... Não, mas aprendeu a falar italiano Não, também. Italiano até hoje. Até hoje. Porque vocês jogaram a Olimpíada juntos, em 96. Sim. E aí quando você chega na Inter de Milão, tipo, ele te recepciona, como é que Não, é? eu sacaneio ele, falo, porra, Ronaldo, onde eu vou, você vai, meu? Pô, impressionante, tal. Ele deu risada, né? Ele me chama, garoto, porra, tal. E aí, eu falo, e aí, como é que tá? Não, tudo bem. Aí começa a conversar e vai numa boa, assim. Porque ele, em 97, foi quando ele ganhou o apelido de Fenômeno, né? Sim. Você tava na Inter de Milão quando ele se arrebentou inteiro? Não, eu tava no Bolonha. Eu saí, ele foi quanto tempo lá na Inter? Fiquei 2 anos na Inter. Fiquei 2 anos na Inter e depois aí fui pro Bolonha. Da Copa UEFA, na Copa UEFA. E até hoje que os caras falam que aquela coisa de moral, né, campeonato moral e tal, que nós perdemos para Juventus, mas naquele lance fatídico que o Ronaldo sofre um pênalti do Giuliano, sim. Aí sai a bola, pega a bola, mesmo lance, o Taribo West com o Del Piero, mesmo lance, praticamente igual, ele dá pênalti pro Del Piero. É o lance de um peso, 2 medidas. E aí todo mundo até hoje fala sobre essa Inter. Todo mundo fala, porque foi o primeiro ano do Ronaldo, Copa UEFA e tal. E aí ficou meio muito marcado. Marcante pra mim é jogar na neve, né? Que tinha uns jogos na neve, né? Pô, eu fui jogar... Eu até brinquei, o Pedro dos Anjos sacaneia, né? Fala que eu fui mostrar o meu DVD pros caras e ele falou, pô, tem 10 segundos, um lance só, uma assistência e tal. Nós fomos jogar contra o Sturm Graz, na Áustria, com a Inter de Milão, pela Champions League. Tá, menos 23. Meu Deus. No estádio Arnold Schwarzenegger, que é o estádio do Sturm Graz, é o Arnold Chamava Schwarzenegger. Porque ele treinava no hotel, acho que no hotel que a gente ficava, era o hotel que ele treinava. Né? E ele tinha lá os aparelhos que ele treinava. Menos 23. Eu lembro que começou o jogo, eu torci o pé e ia jogar na terra. Porque mas tinha alguma preparação diferente pro frio ali? Tudo igual. São os caras que tomam os negócios. Não, a gente toma chá, tem um chá que eles dão pra gente lá, não é álcool, nada, não tem álcool, nada, mas é um chá bem quente. E aí você sente um gelo, sabe? Você vai pro campo, você se congela, você fica, duro do frio. Aí você entra pro vestiário, tudo aquecido, aí você toma esse chá, parece que você tá relaxando, assim. Comecinho de jogo, eu sinto o meu tornozelo virar. Menos 23, segue o jogo. Seguir, beleza, tal. Porque é um gelo natural, né? É um gelo natural. Aí você faz gelo o tempo todo. Aí voltei pro vestiário, já senti meu tornozelo pulsar assim, ó. Pulsar, e eu jogava com atadura, com a Coban, né, que eles falam, que é aquela atadura que você faz a botinha e tal. Falei, vambora, não tem problema. Voltei pro jogo, aí começou a congelar, a dor começou a sumir, continuei jogando. Aí eu dei um passe, eu dei uma assistência pro Baggio fazer um gol. Aí o Baggio faz o gol e tal, e eu saio. Quando eu saio, vou pro vestiário, corto a atadura, meu tornozelo tá desse tamanho e preto. Meu Deus. Frio. E o primeiro jogo na Alemanha foi em Rostock, na neve. Eu pisava assim, Hansa Rostock. Bonita cidade, rapaz. Bonita. Eu lembro que a gente caminhou na praia, 10 horas da manhã, neve na cabeça. E eu falei, os caras estão malucos. Vamos jogar 4 horas da tarde andando aqui na neve. Aí o Paulo Sérgio falou assim, eles são assim, vai acostumando. Aí nós fomos jogar, eu não senti o pé. Eles dão um creme para você passar, que o creme ele faz tipo como se fosse uma película, assim, para não esfriar o teu pé. Mas ele não esquenta, ele só vai esquentar quando você jogar água. Parece que você tem um maçarico no pé, assim, ó. Mas por dentro? Por dentro, e eu não sentia. Tudo. E eu pisava no meu pé, assim, ó, com a chuteira, pra sentir o pé, porque a bola fica dura também. Como que fala? Tipo como se estivesse formigando, né? Formigando, fica congelado o pé. Aí acabou o jogo, quando eu olho assim no vestiário, tomando banho, meu pé todo arriscado, assim, ó, que eu tinha feito, porque eu não sentia. Anestesia tudo. E você sofreu muito com infiltrações? Não. Eu fiz uma infiltração no Corinthians com o Dr. Joaquim. Acho que ninguém sabe, é a primeira vez que eu tô falando. Uma infiltração. Logo quando eu comecei, acho que no 10º jogo, alguma coisa assim, treinando, meu joelho ficou duro. Não sei te dizer o que, não sei o que foi. Assim? E meu joelho não dobrava. Não dobrava. Do nada. Não dobrava. Aí o doutor Joaquim falou, peraí, deixa eu ver, aonde está doendo? Eu falei, não, dá uma pontinha aqui assim. Ele falou, faz gelo, 20 minutos de gelo.
Aí o Carlinhos Madruga, né, que também tá lá no céu, lá, deixou passar de propósito, hoje lembrando, deixou passar uns 40 minutos de gelo. Pra anestesiar legal. Pra anestesiar legal. O doutor Joaquim falou, onde que é? Eu falei, aqui. Ele falou, dobra. Eu falei, não consigo. Ele falou, peraí. Puxou e enfiou a injeção, já deu aí na hora. a infiltração. Eu não sabia se eu gritava, se eu xingava. Não, nem senti. Meu joelho estava congelado. Por causa do gelo. 40 minutos de gelo, nem senti. Aí eu não sabia o que é, porque é impressionante, né? Uma agulhona assim, o doutor Joaquim vem enfiou assim de uma vez só. E sem hoje em dia tem ressonância, tem nada, tudo, nada. Né? Aí eu lembro que o seu Mário falou assim, ó, vai pra casa, não faz nada, fica deitado, amanhã você volta. Pô, no dia seguinte eu acordei e não tinha nada. Zerado, acabou. Zerado. Foi a única infiltração E nunca mais que eu fiz. sentiu. Nunca mais senti. E nunca descobriu o que era. Não. E eu acho que assim, depois eu tive uma lesão, não tive lesão, eu tive um problema também no joelho, no mesmo joelho, na véspera do pré-olímpico da seleção em Argentina, em Mar del Plata. Não sei se foi Mar del Plata, a gente tava Mendoza. Treinei, e a gente ia estrear no domingo, treinei no sábado, quando eu acabo o treino, tô sentindo meu joelho, sabe quando parece que tá carregando uma bolsa assim no joelho inchado. Falei, pô, o que é isso? Eu não tô sentindo nada. Aí o Américo Faria, seu Américo, o Dr. Runco, acho que não era o Dr. Runco, não sei quem era. O Zagallo e tal, falou, vamos fazer ressonância. Aí corre pra fazer ressonância na clínica também os caras não veem nada na ressonância. Na madrugada eu sou cortado e volto pro Brasil. Aí o pré-olímpico no domingo, por causa do joelho. Mas você foi pra Olimpíada, que era o mais importante. Aí depois eu fui pra Olimpíada. Mas de todos os caras que você jogou, assim, quem que é o cara mais figura de todos? O cara que você lembra assim, esse cara é o mais figura. E qual história? Precisa contar as histórias que não pode ser contada, a história que pode ser contada. Então tá chato, eu vou ficar de fora. Esse tem história, que não pode contar. Esse tá chato. Esse não pode. O cara mais figura e alguma história, assim, que seja bacana e tal, que você lembre, cara. Bom, o cara sarrista, o Ronaldo é sarrista. O goleiro ou... Não, o Ronaldo goleiro. O Ronaldo fenômeno. O Ronaldo, se ele estivesse aqui, ele ia estar te sacaneando o tempo todo. Ele tira sarro de todo mundo. Agora, história que eu posso contar, tem muitas que eu não posso contar, né? Tem uma história que é a seguinte. Eu tava jogando no Bolonha e o Beppe Signori. Os italianos têm esse costume, né, de se vestir bem. Os caras vão pro treino como se estivesse indo pra noite, né? Tudo arrumadinho e tal. E, eu não tinha dia que eu não gostava, né? Tinha semana puta de um frio, caramba. Peguei, ia de agasalho. E lá é tuta, né? Eles falam que é tuta. E aí o senhor chegou pra mim e falou assim, se você vier de agasalho amanhã, eu vou pagar um jantar pra todo mundo, pro time inteiro. Se você não vier, só que você tem que vir de terno e gravata. E todo mundo acostumado com você sempre de moletom. Sempre de moletom. Você tem que vir de terno e gravata. Falei, tá bom. Falei, eu não vou, eu vou com o meu agasalho mesmo, porque esse cara tá me sacaneando, depois ele não paga. Já sei, já conheço, né? Aí fui de agasalho. Fui treinar. Quando eu voltei... Você tinha terno, por uma Tinha, não. A gente tem, veste, os caras dão pra gente lá pra por exemplo, viajar. Você vai concentrar e vai pro jogo, você vai de terno. Você é terno e gravata. Sempre foi, né? Sempre foi. Na Inter de Milão era assim, no Bolonha era assim e tal. No Gênova foi assim. Eu tenho sapatos até hoje, porque os caras, eles gostam, né? Então eles fazem sapato à mão pro jogador, porque eles vendem legal. isso depois, né? E, cheguei, fui treinar. Quando eu voltei, cadê meu agasalho? Cadê minha roupa? Olha aqui, olha ali e tal. Os caras tinham pendurado minha roupa lá no teto, assim, ó. Cortado a roupa. Me sacanearam. Falei, não é possível que fizeram isso. E aí, aí ninguém ganhou a janta e eu perdi também um agasalho. O senhor é aquele ponto esquerda, Beppe Signori. Né? Bom de bola esse cara aí, bom pra caramba, jogava pra caramba. Jogou a Copa de 94. Jogou a Copa de 94. Jogou a Copa de 94. Ele tava no time de 94? Sim. Zé, e por que quando você voltou pro Brasil e você não veio pro Corinthians? Então, 2005. muitas pessoas... É o seu último time nesse período, depois da Inter? Você voltou? Eu joguei na Inter, depois fui pro Bolonha. Aí eu fiquei 3 anos na Grécia.
que acho que foram os meus 3 melhores... No Olympiacos. Que acho que foram os 3 melhores anos em termos profissionais, porque estava maduro, assim... 3 anos. Foram 3 anos, de 2000 a 2003. E a rivalidade Olympiacos e Panathinaikos? Você não vai falar que você aprendeu a falar grego, né? Fala grego? Um pouquinho. Italiano e alemão, então. Inglês, espanhol e português. Que isso? O cara é um poliglota. Então, e aprendi. A necessidade faz com que você aprenda, né? Não tem jeito. E a rivalidade que existe entre Panathinaikos e Olympiacos é assim, se você vê Corinthians e Palmeiras, você multiplica aí por umas 10 vezes. Os caras se matam lá. Os caras lá são... Porque só tem os 2 times também. Não, tem outros. São os maiores. Tem outros. Em Atenas, né? A maior rivalidade na Grécia, eu acho que é isso. Depois, os 2 times são de Atenas. Mas você tem a rivalidade contra os times de Tessalonique. Tem o AEK, não tem? O AEK, né? Que a gente fala AEK. Que na minha época a gente dava de 5, de 6. Era fraco. Era fraco. Era um bom time, mas o nosso time era muito bom. E a rivalidade contra o PAOK, que é o time do Abel. Tá. Esse time do PAOK, esse é coisa de louco. Que aqui a gente fala PAOK. É PAOK. É coisa de louco. Você chega lá, quando nós íamos jogar contra o PAOK, eram 4 quarteirões isolados antes do estádio. Eles fechavam, por causa das confusões, eles fechavam. Então você chegava, você jogava, o cara jogava, o torcedor do PAOK, ele assistia em cima do alambrado com uma perna dentro do campo e a outra fora. Se acontecesse alguma coisa que os caras não concordavam de arbitragem, os caras entravam e invadiam. Invadiam e acabava o jogo. Você tava jogando, caía pedra desse tamanho assim. Bom, mas aí você ficou 3 anos lá? 3 anos na Grécia, depois eu voltei pro Gênova. Aí no Gênova eu já tava ruim da pubalgia, eu comecei a ter pubalgia na Grécia no último ano. E quando eu fui pro Gênova, tava estourado. Tava estourado. E aí acabou até me prejudicando. Operou? Operei. Mas acabou até me prejudicando em termos, com outros problemas, outras consequências que foram problemas renais. Porque eu tinha que tomar remédio de manhã, acordava, tomava remédio. Muito remédio. Anti-inflamatório e relaxante muscular. Fazia tratamento na parte da manhã, tomava injeção de anti-inflamatório. Voltava para casa, descansava, fazia tratamento, à noite, relaxante muscular e anti-inflamatório para poder dormir. Nossa. Porque a pubalgia não te deixa fazer nada. Começou a afetar já começou o meu dia a dia, já não conseguia fazer mais nada. Então era isso de segunda a segunda. Só que quando chegava mais próximo do jogo, então o Gênova a gente jogou eu joguei Série B. Jogava no sábado, então o que eu fazia? Segunda, terça, era dessa forma, o ritmo de remédio. Quarta já era de manhã e de tarde remédio. À noite remédio, então acrescentava mais uma dose de remédio. E aí quando eu falo remédio é injeção de anti-inflamatório e relaxante muscular. E chegava na sexta-feira eu saía pro campo, porque eu era o cara da batida de bola parada. Mas então você jogava com pubalgia? Com pubalgia. Jogava anestesiado. Praticamente. Mas só que eu jogava 50 minutos, 60. Depois eu saía, que eu não aguentava. E aí os caras me levavam para casa, porque eu não conseguia fazer mais nada. Caramba. Aí no dia seguinte, nem treinava. Não, eu não treinava, eu saía só na sexta. Você forçava o teu próprio corpo. Forçava meu próprio corpo. Então, só que pelo excesso de medicamento, eu comecei a ter problema no rim. Aí eu tinha que evitar tomar muito remédio, porque aí começou a formar muitas pedras. Aí era problema. Se fosse hoje, você não faria isso? Não faria. Se fosse hoje, com 2 meses, eu acabou operar, pronto, acabou. É a melhor coisa que se fazer, porque existem 2 tipos de tratamento, né? Tem o conservador, que são os caras que mais postura, você não fortalecimento. Queria operar, por isso que você teve essa iniciativa. Na época, 2004, né? 2013, 2004, você não tinha a pubalgia não era tão constante. Tanto que quando eu falei com o médico do Gênova, ele falou assim, mas opera? Ele nem sabia que operava. Não sabia. O doutor Joaquim Gravo veio aqui, ele falou que ele foi um dos precursores dessa cirurgia. Existe uma técnica, mundialmente, a técnica Grava, de pubalgia. Ele contou do Rincon aqui em 2000, que jogou a final do Mundial com pubalgia. É absurdo. E aí, até hoje, sou ferrado da coluna, eu tenho fratura de vértebra, tudo que você tem escoliose no final aí com ose, você pode colocar que a minha coluna tem. Tem hérnia de disco na S1, fratura L4, L5 e tal. Excesso de esforço. Excesso de esforço. Mas assim, eu não posso tomar remédio.
Então o que eu faço? Eu levo até o último dia. Você tem insuficiência renal, pequena, mas tem. Se eu tomar muito remédio, começa a me dar de novo muita pedra. Criar pedra. Não é renal. insuficiência, é a formação É a formação de de pedra. pedra, mas é uma reação, horrível, mas é uma reação daquilo que acontece. Acho que é uma forma do rim falar, ó, melhor parar. Porque em 2009, quando eu estava no Altac, a gente estava fazendo pré-temporada, normalmente você força mais. E aí eu aumentava a dose de remédio, porque se você me der, na época que eu jogava, se você me desse 100 mg de anti-inflamatório, para mim era nada. Se me desse 200, também não era nada. Eu tinha que tomar 400, 500, era assim as doses. Senão não sentia. Não adianta não fazer efeito. E aí chegou na pré-temporada da Áustria, a minha esposa é médica, a minha panturrilha, assim, sabe, latejava. E eu falei, pô, latejando panturrilha, nunca tive cãibra jogando, nada. Falei, pô, tá estranho, né? Aí eu tirei a meia, meus 2 tornozelos pretos. A parte de trás, assim, do tornozelo, né? Que é aquela... Falei, pô, tá errado. Aí liguei pra minha esposa, falei, ó, faz um vídeo aí pra você ver. Aí ela falou, vai no hospital, porque você tem hereditariedade de trombose, por causa do meu pai, né? Vai pro hospital, vê e tal. Eu fui, aí fui pro hospital. O cara lá, o italiano, fez a ultrassonografia, as artérias, tá tudo certo. O que você faz de profissão? Eu falei, jogador de futebol. Toma algum remédio? Eu falei, toma. Todos? Qual? Eu falei, é isso e a dose. A dose é para cavalo. Aí eu falei, então deixa eu ver os teus rins. Aí nos rins estavam os 2 rins dilatados os 2, dilatados, e tinha 5 pedras. 3 em um e 2 na outra. Ele falou assim, ou você para de tomar remédio, porque teu rim já não tá conseguindo você para de jogar atrapalhar, ou você que escolhe. Ou você, daqui a pouco você tem que fazer começar a fazer hemodiálise. Eu falei, tá bom. Aí eu parei. Aí eu comecei... Ali foi aposentadoria. Não, ali eu parei de treinar. Ali eu fiquei 15 dias tomando um líquido lá que eles deram para dissolver as pedras, água, eu parecia um caminhão-pipa, tomava água o dia inteiro. Aí foi aliviando um pouquinho e tal, a perna parou de ficar preta, minha panturrilha parou de latejar. Aí eu fui administrando. As situações e tal, aí até que aguentando dor. Até que chegou um tempo que eu tive minha primeira hernia de disco com 14 anos. Ah, então já é uma coisa já era de família. Já. Não, foi de treino. Foi de treino mesmo? De treino, porque assim, como eu falei pra você que eu treinava sempre com categoria acima, o professor Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar, pessoal tal, então ele tinha o trabalho, o cuidado de, vem cá, força máxima, 30%, 70%, fazia o cálculo, entregava pra gente a fichinha, ó, você vai colocar 20 quilos e vai fazer repetições de velocidade e 60 quilos com uma série menor e mais devagar, né? Que trabalha a força, potência, a carga e tal. Aí eu saía do treino do campo e ia treinar salão. No salão, o preparador físico tava nem aí. Pô, 14 anos, eu não vou. Aí, pô, só que 14 anos, eu sempre fui muito competitivo. Quem é que puxa aí? Quem puxa mais? Puxa mais, põe aí. Então eu aí me arrebentou. Com 14 anos eu tive a hernia, eu fiquei deitado 2 meses no chão, porque eu não conseguia me levantar. E assim essa aí ela foi crescendo, né? Ela foi melhorando, foi criando filhos. Uma família na coluna, né? E aí em 2009, depois desse episódio, aí eu comecei a administrar um pouco mais. Eu tava ficando meio cansado também. Aí, num dia lá, o cara pegou e falou assim, ó, vamos correr 1 hora. Só que, pô, correu 1 hora, menos 16. Aonde eu morava, essa região do time, chama região de Vorarlberg, né? Que é uma região bonita, mas elas têm, uma região ali do Alta, que é Meda, né? Chama a cidade. É onde tem muita fazenda que abastece a Suíça, que a Suíça fica a 500 metros do lado. É a fazenda leiteira, que abastecia a Suíça para fazer chocolate, aquelas coisas. Então a gente corria no meio das fazendas, que tem aquelas estradinhas assim. Pô, mas correr com menos 20, o chão duro, porque a neve já tinha derretido e se torna gelo, perigo do caramba. Eu morava a 600 metros do treino. Falei, quer saber de uma coisa? Falei, não, hoje eu não vou correr, porque senão amanhã eu não vou andar. Dor nas costas e tal. Peguei, os caras foram pra lá, eu fui pra minha casa. Pô, mas e depois? Menos 16, toca, assim, aí tinha aquela cinta, né? Aí tirei a cinta pra medir, tirei.
Aí bati na porta, minha mulher olhou, tomou um susto. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, faz um chocolate aí que hoje eu não tô afim de correr. Então já começou ali. Eu falei, faz um chocolate aí. Aí fui treinar, voltei. Quando eu voltei, ela falou, senta aí, vamos conversar. Eu falei, fala, o que foi? Eu falei assim, eu acho melhor você parar de jogar. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você não gosta mais do que você faz. Porque ela sabia, né, o jeito que eu era de competitivo, que jamais iria passar na minha cabeça. De chocolate, jamais iria passar na minha cabeça que voltar para minha casa para tomar chocolate e deixar o treino. Ô Zé, aí foi quando eu parei. A gente está chegando 1h30 de resenha aqui já. Te agradecer. Tenho mais 2 perguntas para você, rapidinho. Sim. Primeiro, por que você... Então, aí voltei... Aí, quando eu voltei para o Santos em 2004, antes de acertar com o Santos... Essa foi sua volta ao Brasil. Eu voltei já conversando com o Paulo Aggioni. Eu conversei com o Paulo Aggioni numa churrascaria, numa parrilha que tem lá no Tatuapé, não sei como é que chama. Acertei base salarial, tempo de contrato com o Corinthians. Tava tudo certo. Tudo certo. O contrato já estava quase batido. Ele falou, não, já está tudo certo, Zé. Tá aqui, a gente... Salário combinado. Salário, tudo tal. Eu falei, beleza. Aí ele falou, a única coisa que eu preciso levar para a diretoria, porque os caras precisam aprovar. Mas da minha parte, tá tudo certo. Da nossa parte aqui, beleza. Eu falei, tá bom. Ele falou, quando eu vou fazer isso, à noite eu te ligo para a gente confirmar para você assinar. Tá bom. Aí chegou a noite, ele me ligou e falou assim, olha, Zé, infelizmente não deu certo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o Corinthians já assinou uma parceria, que é a do Kia Jorabichian, né? E a partir de agora, eles que vão fazer as contratações e você não faz parte desse pacote deles aí, então eles não vão contratar ninguém. Veio Mascherano pro seu lugar. E mal jogou no Corinthians. Aí eu falei, não, tá bom, não tem problema. Como é que você recebeu isso aí? Eu fiquei chateado na hora, né, meu? Fiquei bem chateado, porque, na minha cabeça, era pra voltar pro Corinthians. Depois de tudo que eu vivi, né, aquelas coisas todas e tal. Aí, falei, uma parceria, os caras que são de fora, não são nem os caras que são do Corinthians mesmo. O seu Dualib me conhece, podia ter bancado isso e tal. Mas eu falei, não, vida que segue, não tem jeito, sou profissional, eu tenho que... merda no Corinthians. Eu falei, eu tenho que seguir adiante. Aí aí o Vanderlei ficou sabendo. Aí o Vanderlei me ligou. Tava no Santos. Tava no Santos. E aí, garoto, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tudo bom, Vanderlei? Como é que o senhor tá? Não, tá fazendo? Eu falei, tô aqui em casa, vem aqui pra Santos. Tem carro? Eu falei, não, tem. Quer dinheiro pra gasolina? Ele falou assim mesmo? Ele é saída, né? Falei, não, fica tranquilo, mano. Daqui a pouco eu tô aí. Onde? Passou o endereço e tal. Aí comecei a conversar com ele, tinha 2 propostas, tinha 3. Tinha Cruzeiro, tinha o Córdoba da Espanha, mas é para disputar a 2ª divisão. Eu falei, já tinha vindo de uma 2ª divisão do Génova cansado. Eu falei, não quero, né? E tinha o Santos. E eu falei assim, poxa, o Vanderlei tá me chamando. O time é bom. O time era bom. O time era bom. Atual campeão. Tanto que foi campeão depois, né? Eu falei, não, vou ficar aqui perto de casa e tal. Aí ele falou, tá bom. Aí eu assinei dia 13 de agosto de 2004. Meu último jogo no Corinthians, 13 de agosto de 96, e meu primeiro contrato depois que eu voltar ao Brasil, 13 de agosto. Aí ele falou assim pra mim, garoto, vai lá à China, vamos assinar o contrato. Só que é o seguinte, você vai ter que correr pra caralho, hein? Eu falei, por quê? Porque você tá gordo. Porque ele te viu magrinho, eu lembro de você magrinho. Você tá gordo, já tem que correr. Eu falei, não, tá bom. Tá bom. Foi por isso que eu não voltei pro Corinthians, mas fui muito bem recepcionado pelos torcedores do Santos, primeiro, porque a rivalidade em Santos é com o Corinthians, né? Você pode perder para todo mundo, mas não pode perder pro Corinthians. Muito bem tratado, até hoje eu vou lá na Vila, os caras me tratam super bem, a torcida, fui campeão brasileiro, que como cartão de visitas, estou voltando ao Brasil e ser campeão, é bom, né? E aí, Zé, só para terminar aqui, mais uma. Cascão. Faz a pergunta então, Cascão. Então, na verdade, assim, não é nenhuma... Tá chegando no final já. Sim, não é nenhuma pergunta assim. Até hoje, eu queria que você contasse até hoje, seu nome é muito marcado com o Corinthians, né? Você jogou em isso que eu ia perguntar pra você. Vários clubes, mas, você sai na rua, o corintiano deve... Como é que é esse assédio até hoje, assim? Você jogou no Corinthians 3, 4 anos, mas faz tempo já. Sim, já tem 93. a ver com isso aí. O que representa o Corinthians pra você? O Corinthians representa tudo na minha vida, né? Porque não foram só 3 anos. Eu entrei lá com 4-5. Meu primeiro jogo foi dia 22 de agosto de 82. E fui sair em 96.
eu conhecia tudo no Corinthians, todas as árvores, todas as pedrinhas, as pessoas que limpavam, eu conhecia todo mundo lá. Então a minha vida é o Corinthians. Eu passei mais tempo dentro do Corinthians do que até agora, né, minha vida. Então foram metade foram praticamente 16, 17 anos lá. E tudo que eu tenho hoje é muito pela oportunidade que o Corinthians me deu. Eu acho que tem muito do meu trabalho também, né, do fruto. Porque às vezes você fala, não, o time te deu oportunidade, sim, mas se eu não tivesse treinado, me esforçado, talvez eles não tivessem me dado a oportunidade. Então eu acho que é uma troca. O Corinthians me deu muito, mas eu também me dediquei para que ele pudesse me dar essa oportunidade. Mas eu só estou aqui conversando com vocês porque o Corinthians me deu essa chance. E eu até hoje, rapaz, eu falo, eu fico emocionado. Até hoje, quando as pessoas vêm falar comigo sobre, pô, Zé da Fiel, você é o Zé da Fiel, você é isso, você é aquilo, eu me emociono, eu me contenho, né? Me contenho porque eu passei muita coisa para chegar até onde eu cheguei. As pessoas não sabem. E quando você tem um reconhecimento que você tem até hoje, que eu tenho até hoje, depois de tantos anos, é porque alguma coisa de especial eu fiz. Eu consegui marcar alguma coisa na vida das pessoas que em determinados momentos eu fui importante, entendeu? Eu consegui dar uma alegria para uma pessoa. Eu entendi o valor que a minha mãe, quando estava chorando, quando o neto foi embora, talvez algumas pessoas choraram na minha saída. E isso para mim é muito importante. Para mim um dos maiores prêmios que eu tenho na minha vida é carregar esse... Prêmios não, né? Mas uma das maiores honras que eu tenho na minha vida é carregar esse nome. Porque é uma responsabilidade muito grande. Não é só ser simplesmente Zé da Fiel. É representar aquilo que a torcida do Corinthians muitas vezes esperava de um atleta. Porque era isso que eu fazia. Né? Eu me colocava no papel de um torcedor. Então eu entrava em campo... E se eu tivesse que morrer para o Corinthians ganhar, com certeza eu morreria. Se eu tivesse que rachar a cabeça para o Corinthians ganhar, eu racharia. Entendeu? Então, isso é uma coisa que para mim, porra, eu fico lá dentro, assim, às vezes as pessoas falam, Zé da Fiel, tal. Pô, vontade às vezes de chorar, de agradecer, de sorrir, né? Que você fica assim e tal. Quando os meus filhos estão perto, então, pô, é uma coisa que... Sabe, você vai no te emociona, hoje, assim. Uma galera te reconhece. Hoje as pessoas me reconhecem muito também por conta da ESPN, né, que estão assistindo e tal, mas... O Zé da Fiel não some. Eu tô nessa fase que os pais pegam os filhos e falam, filho, quando eu tinha a sua idade, eu ia no campo pra ver esse rapaz jogar aqui, entendeu? Então, pô, pra mim é uma coisa que assim, é difícil... E é difícil até de você descrever, porque é uma satisfação pessoal, e aí não é questão de orgulho, mas é uma questão sentimental que, porra, te enche assim de joia, assim, sabe? De falar pros filhos, porra, tá vendo? Teu pai conseguiu fazer isso. Eu passei por alguns momentos ruins da minha vida e num desses momentos eu aprendi com um senhorzinho que ele falou assim pra mim: maldito é o homem que não tem história pra contar. É isso aí. Né? Porque é sinal que ele passou na terra e ele foi insignificante. Porque se nem história pros filhos ele pode contar, é sinal que ele não fez nada de bom. E hoje ver, né, os meus filhos olhando assim, as pessoas me chamando, e eu entendendo o significado disso, para mim é a coisa mais gratificante que eu tenho na face da Terra. É um pouco como eu tenho a emoção que eu tenho falado bastante com o Éder Aleixo, né? Sim, o Éder. E o Éder foi o cara que me fez querer ser jogador de futebol. E eu tenho uma ligação muito forte com meu avô e tal. E todas as vezes que eu falo com o Éder, eu me emociono. Porque eu volto a ter 5 anos de idade. E eu acho que é o que as pessoas quando falam e quando olham pra mim, é isso aí mesmo. Entendeu? Eles lembram o que passou. Você começou a entrevista falando, pô, com 14 anos, eu ia no estádio. Na verdade, a gente tem quase entendeu? Porque isso é muito real pra mim. Eu lembro como se fosse, eu juro que eu lembro como se fosse hoje, o dia 7 de setembro, que era um feriado, e esse jogo a Globo passou. Sim. E eu fiquei impactado demais com você em campo. Porque você era novo, você tinha quase a nossa idade. Você tem 3 ou 4 anos a mais que a gente. gente. Como você. E você representou demais o Corinthians. Eu acho que é a história, né? Eu vim do terrão, a forma como eu jogava. E até quando você conhece quem foi jogador, e a gente
que é jornalista e um dia jogou bola, de repente até em algum momento sonhou em ser jogador e tal, mas não teve capacidade, acabou não sendo. E você acaba conhecendo os caras que foram jogadores. E você é um cara que você é muito simples, cara. Você foi um grande jogador de futebol, tem uma história gigantesca, mas você não é igual a outros caras. Não tô falando mal dos outros. Tô falando de você. Você é diferente dos caras. Você passa na redação, você cumprimenta todo mundo. Você nunca tá assim, cheio de, que nem você falou, cheio de roupa diferente, de estilo diferente, cumprimento é oi, é senhor Sormani, quem você fala, é senhor não sei quem. E isso impacta, cara. Porque você é um cara que mostra humildade e você é um exemplo pra todo mundo, cara. E é por isso também que a torcida do Corinthians gosta de você. Porque em campo você é como você é fora. E é real isso aí. É o que eu tento ser, né? Eu falo sempre, eu aprendi muito, né, com meus pais, né, em relação a isso, a educação, a princípios, valores e tal. E eu sou o que eu sou, né? E o Rubinho é igual, gente boa. Nariz. O nariz tá em Santa Catarina lá. Tá fininho, hein, nariz. Parou também, né? Parou, né? Demorou, mas parou. Parou, não, tá fininho, tá, porra, peitão, forte pra caramba. Tomando bomba. Tá nada, tá comendo e bebendo, tá bom. Tá gordo? Tá um pouquinho, não, tá forte. Não tá forte. Zé, obrigado, valeu, Cascão. Vamos trazer o Rubinho qualquer dia. Lógico, ele tá em Floripa, o Rubinho? Tá lá. É difícil tirar ele de lá, hein? Mas vamos lá, até. Não, fechou. Gente boa. Bom, rapaziada, obrigado por seguir a gente, por assistir a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Ao Cascão, ao Zé Elias. Obrigadão então, rapaziada. Então, ó, toda quinta-feira, 9 horas da noite, aqui no Alambrado Alvinegro. Zé Elias, galera que jogou no Corinthians, jornalista também que contam história, o Chico Lang esteve aqui, o Celso Zelt. Muita gente passou por aqui, muita gente vai passar também. Personagens ligados ao Corinthians. Personagens ligados ao Corinthians. Se liga aqui no Alambrado Alvinegro. Conta naquele teu grupo do WhatsApp lá do Coringão, que tem um canal que fala só do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro. Ó, as redes sociais ali. Tem até um GC ali, ó. Siga nossas redes sociais, Alambrado Alvinegro. Em todas elas, Instagram, TikTok, Quai, no Spotify também no futuro. Tamo junto, valeu, rapaziada. Um abraço, vai Corinthians e cola aqui no Alambrado. Valeu, obrigado, Zé. Nada, eu que agradeço, pô. Valeu.